Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do nosso Religados. E hoje nós estamos aqui com nossa amiga Célia. Mas onde anda a Bosco, irmã Célia? Pois é, cadê o irmão Bosco, minha gente? Minha gente, como nós prometemos, ele hoje vai ser o entrevistado, né? Ele vai contar a história dele. Então, muitas vezes a gente gosta de ouvir história de pessoas famosas, né? A gente curte, compartilha, mas existem pessoas que estão pertinho da gente que têm coisas boas para nos ensinar, para contar para a gente. E eu não sei se você já conhece a história de Bosco, como ele vai contar hoje aqui para a gente. Eu acho que vai sair coisa que você ainda não conhece. Então, fica aí, religadinho. Não sai desse canal, porque vem história boa para você ouvir. Isso mesmo, irmã Edmilda. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse podcast, esse bate-papo. E hoje nós vamos ter o nosso convidado, alguém da bancada, que é o irmão Bosco. Vai estar hoje do lado de lá. Eu quero ver como é que ele vai se sair do outro lado. Nada mais, nada menos do que o idealizador do podcast Religados, né? Pois é. Muitas perguntas, olha, ele que aguente, viu? Ele que aguente, que a gente veio com tudo. Hoje é o dia de Bosco. Pois é. E aí nós vamos trazer nesse momento aquela parte que é burocrática, né, irmã Edmilda? Mas se faz necessária, como diz o irmão Bosco. Você que está nos assistindo, você é nosso convidado a estar se inscrevendo no canal do Podcast Religados. Adicione o sininho, já está aqui, ó. É aqui, né? Sim. Você faz a inscrição. Adicione o sininho para que toda vez que tenha algo relacionado ao Religados, você seja comunicado, seja chamado para participar. Fique conosco. Você pode compartilhar para todos os seus contatos. Temos temas importantes, todos eles são atuais, com pessoas da nossa cidade, da nossa região. Fica conosco que vai ser muito bom. E hoje, nada mais, nada menos do que ele. Quem? Bosco! Não ensaiamos, gente, mas pois estamos aqui, ó, numa conexão. E aí, irmão Bosco? Não, a gente vai perguntar para ele. Conta aí, em primeiro lugar, antes de você fazer um panorama da sua história, qual a sensação de estar do outro lado? Boa, gostei, irmã Edmilda. Meninas, Célia e Edmilda, realmente grata satisfação de estarmos juntos nesse momento. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos religados. Vocês estão sempre acostumados com os episódios do Religados, né? E hoje realmente eu digo a vocês, você está desse lado de cá, já em casa, já especialmente ontem, que eu tive um tempo maior de estar em casa, vamos dizer assim, mais descansado ontem à noite, eu comecei a refletir sobre sentar-se aqui onde eu estou agora. Realmente a sensação é, de fato, diferente, né? Mas as meninas vão aliviar, viu, gente? Eu já pedi a elas para elas darem uma aliviada, para não fazerem perguntas muito pesadas, né? Falar de si mesmo, realmente. Não é fácil, é uma exposição, né? Mas a gente entende que é importante contar a nossa história, então estamos juntos aí, gente. É isso, irmã Edmilda. Então, vamos pegar leve hoje com ele? Vamos pegar leve, né? É, né? Só que não, né? Não, né? Hoje eu desconto. Eu desconto o nervoso que eu passei. Chegou a hora. E hoje nós vamos saber tudo. Isso, ou quase tudo da história do irmão Bosco. Vamos ver o que a gente arranca dele. Pois então, Bosco, olha, seja muito bem-vindo a esse episódio. Sinta-se no seu podcast. E a gente já vai querer saber assim um panorama, um resumo da história dele. Então fica aí, gente, ó, que ele vai contar pra gente. Diz aí, Bosco, quando foi que tu nasceu? Você é de Santa Cruz mesmo? Conta um pouquinho pra gente da tua história. Bem, Edmilda, Célia, o pessoal de casa, vê só. Eu nasci no ano de 1980, né? Ali no próximo de... na verdade, em Jataúba, né? Jataúba, minha mãe morava num sítio chamado Umburanas, né? Bem conhecido, até hoje é bem conhecido esse sítio, não é? E era um sítio justamente de Jataúba, até hoje é um sítio de Jataúba, e a gente nasceu ali em Jataúba, no finalzinho dos anos, exatamente do ano de 1980, né? E aí é o seguinte, minha mãe é mãe solteira, minha mãe é mãe solteira e morava com minha avó, certo? Minha avó já era viúva, já fazia bastante tempo. Então, quando eu nasci, minha mãe foi nesse contexto aí, né? Minha mãe, ela
mãe solteira, e aí, até parecido esse ponto aqui, eu quero até começar, acho que é interessante a gente começar a contar essa parte. Tem coisa que a gente vai contar, não é uma questão de ter raiva de ninguém, nem tampouco de menosprezar, mas apenas que, de fato, faz parte da história, é um fato real, né? Meu pai, quando engravidou minha mãe, né? Minha mãe, independente de qualquer situação, minha mãe namorava com meu pai. Para vocês terem ideia, minha mãe era namorada do meu pai. Os dois solteiros. Os dois solteiros, isso. Namorava com meu pai. E aí, quando minha mãe avisou a meu pai que estava grávida de mim, meu pai não gostou nada da informação, não achou nada interessante aquela informação e, literalmente, abandonou minha mãe, abandonou o namoro ali, deixou a namorada de lado e não se preocupou mais com minha mãe. Então, assim, eu fui rejeitado, posso dizer, não tem outra palavra senão dizer que eu fui nesse sentido rejeitado. Então, fui, de fato, criado, acolhido por minha mãe, né, Dona Auxiliadora Cia, o apelido da minha mãe é Dona Cia, o pessoal, a grande maioria conhece. E aí, minha avó, Dona Bibi, já falecida, né, foi que, de fato, me criaram. E aí eu nasci, então, em Jataúba, passamos um tempo nesse sítio que a gente morava, Umburanas, mas eu era muito bebezinho, 4 meses, para vocês terem uma ideia, com 4 meses, mãe decidiu vir para Santa Cruz do Capibaribe. Então, 4 meses, eu só nasci. Só nasci realmente em Jataúba, mas a minha convivência é toda em Santa Cruz do Capibaribe. Então, a sua mãe resolveu vir morar aqui em Santa Cruz. Por quê? Veja só, uma pergunta muito interessante a sua, Edmilda. Mãe fala pouco sobre isso, né? Mais uma vez eu conversei com ela e eu entendi, ela não falou talvez com todas as letras, né? Na verdade, foi através de terceiros também que falaram, não é? Mãe disse, ficou claro para mim também, com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo, entendendo que uma das questões era que, por ser mãe solteira, naquele tempo, gente, nós estamos falando 1980. 85. 1980. 80. Então, veja, as contas então estão fáceis de fazer, porque eu já disse o ano dele. Eu já fiz. Veja, então, ser mãe solteira naquele tempo era muito, muito complicado para uma mulher. Ela era muito, de forma geral, não era bem vista, não era muito bem aceita pela sociedade, ainda que fosse um lugar realmente pequeno, um sítio, mas nesse momento aí se entendia que, vamos lá, o homem não tinha tanta culpa, a culpa era da mulher, porque engravidou, não é? Então, havia um preconceito. E também havia a questão da necessidade financeira mesmo, já que, com certeza, à época era muito difícil lá para cuidar de uma criança naquele local, questão financeira mesmo. Então, mãe, as confecções de Santa Cruz estavam a começar, então mãe recebeu um convite para vir para Santa Cruz para costurar tudo. Depois mãe foi para a Feira da Sulanca, foi uma sulanqueira durante muitos anos, mãe passou mais de 30 anos, não, mais de 40 anos na Sulanca. Mãe deixou a Sulanca diretamente, faz 2 anos. 2 anos que mãe deixou a Sulanca diretamente. Mas, então, logo que mãe chegou para aqui, foi costurar e foi, como é que se diz, para a Feira de Santa Cruz, Feira de Caruaru, enfim. Para quem não conhece, né, quem não é da cidade de Santa Cruz, a Sulanca é a confecção que é produzida aqui. Isso. E acho interessante. Eu perguntei, porque a minha mãe também veio morar aqui, justamente por conta, no teu caso, foi abandono, né? Mas a minha mãe separada. E Santa Cruz, ela é essa mãezona, né? Mãezona. Que abraça o órfão, a viúva, a separada. E a gente encontra aqui esse suporte. É uma cidade abençoada, né? Nós moramos numa cidade abençoada. Sem dúvida. E aí o irmão Bosco veio para cá pequenininho, ainda de colo. De colo, 4 meses. 4 né? meses ainda de colo, né? ou seja, é um Santa Cruzense, né? E o que é que o irmão Bosco lembra, assim, da sua mocidade, da sua juventude, quando era mais jovem? Tanto tempo. Faz muito tempo, não. Ô, Célia, veja só, eu era um menino, eu fui um garoto, eu considero feliz, certo? Fui um garoto que, posso dizer, Célia e Edmilda, privilegiado, certo? Privilegiado porque minha mãe realmente, literalmente, ela deu sangue, no popular, ela deu sangue, ela, de fato, para me criar, repito, dentro desse contexto do preconceito, ela ter vindo para Santa Cruz, ela tomou atitudes bastante certas. Como você falou aí, Edmilda, Santa Cruz é uma mãe, é a terra das oportunidades. Então, mãe sempre foi uma pessoa, vamos dizer assim, popular, ela tinha facilidade
da questão de amizade. E mãe me criou muito bem. Me criou muito bem no sentido de eu viver a vida da infância normal, não é? Com muito cuidado, na questão de ser protegido, principalmente minha avó, não é? Muita gente talvez que não assiste esse episódio sabe do que é ser criado por vó, no sentido de que tem os mimos, que às vezes exagerado, eu fui muito mimado. Olha né? aí. Eu fui muito mimado. Eu fui Neto único? Ela tem mais. Ela tem outros netos, mas mais por parte do meu tio. Né? Por parte da minha mãe, fui Só eu. você. Depois de quando eu tinha 12 anos, foi que minha mãe teve mais outra, minha irmã, Bárbara. Então, depois de 12 anos, mas veja, até os 12 anos eu fui. Era o mimadinho da casa, Era. né? Tinha meus primos, né, ou seja, netos da minha avó, mas era outro contexto, porque eles também ainda moravam nesse mesmo sítio, nas Uburanas ali, próximo a Jataúba, né? Então, veja só, fui criado um menino feliz, assim, brincava com os colegas, né? Fazia amizade fácil, gostava sempre da questão de futebol. Mas será possível? E etc. Mas não vamos falar muito de futebol, não. Agora não. E o negócio não tá bom quando se fala de futebol. Mas veja só. Então, assim, fui um menino feliz, porém, já que você perguntou aí, já para puxar para outra questão, quando o tempo vai passando, eu acho que a gente vai naturalmente amadurecendo as coisas da vida, né? E aí eu fui me criando uma pessoa complexada, né? Eu fui me criando um rapaz complexado. Quando criança, não. Tirou de letra, né? Eu ia até perguntar. percebia, né? Eu ia perguntar que ele falou a questão da rejeição. Ele foi rejeitado. E essa palavra é muito pesada, bem dolorida. E eu ia te perguntar se você sentiu alguma sequela dessa rejeição durante o decorrer da tua vida, se te atrapalhou em alguma coisa. Sim, me atrapalhou porque, viu, Célia? Inclusive, Célia, a sua história semana passada, no último episódio, foi... Não é a mesma história, ninguém tem a mesma história, mas algumas coisas é bem interessantes que a Célia falou, e eu acho que cabe muito bem à minha mãe, muita coisa da sua história. Por quê? Porque mãe, ela foi... Vamos lá, ela não foi mãe e pai. Ela nunca, inclusive, se prontificou para isso, nem nunca disse isso. Não é? Ainda que, naturalmente, talvez culturalmente, as pessoas têm essa ideia, mas minha mãe, por mais boa vontade que ela tenha tido, por mais amor que ela tenha feito, por mais interesse de me criar bem conforme me criou, mas tem coisas que só o pai podia preencher. Supre, né? Supre. No meu caso, mais ainda por eu ser homem. Então, mais ainda eu acho que, não que a mulher não sofra, a filha não sofra com a ausência da figura masculina, mas eu acho que o menino, acredito eu, que sofre mais ainda a ideia de referência, aquela referência masculina. Então, quando criança, apesar de nas escolas os pais irem buscar seus filhos, eu nunca me senti assim, tão rejeitado. Mas eu acho que quando a adolescência foi chegando, Edmilda e Célia, eu acho que foi onde eu, não sei, eu senti mais. Eu acho que a fase da adolescência é uma fase que já tem os complexos mesmo. É né? uma fase mais reflexiva. Mais né? reflexiva. Aí foi uma fase muito difícil para mim, como adolescente. Né? Porque essa referência masculina, vamos lá, eu não tinha. Outra coisa também, né? Talvez até algo novo aqui para minha mãe mesmo que vai assistir esse episódio. Tem as questões, naturalmente, por eu ser homem, de perguntas de se fazer, né, da vida. E aí eu não tinha coragem de perguntar à minha mãe, nem minha mãe nunca teve coragem de conversar. Que é natural por ela ser mulher, por ser de outra geração. Sim, e eu nunca tive coragem aí eu sofri. Foi difícil para mim, foi momentos difíceis, principalmente a questão do complexo de inferioridade, que eu me sentia muito inferiorizado. Para vocês terem uma ideia, e não é brincadeira, viu? Por exemplo, quando eu ia para a escola mesmo, eu me sentia muito bem na escola, mas quando eu chegava da escola, durante uma boa parte da minha adolescência, só tinha, além da escola, outro canto que me motivava, que era ir para a missa. Então, eu era muito católico, criado por minha mãe e por minha avó, na Igreja Católica, nos preceitos da religião da Igreja Católica. Então, eram os lugares que eu me sentia feliz. A escola, que eu gostava muito de estudar, e a religião, a Igreja Católica, mas só. Eu não tinha mais nenhuma outra interação em nenhum lugar. Tanto que se eu passasse num lugar e eu visse as pessoas rindo, parece uma bobagem, viu, Célia? Mas se eu visse as pessoas rindo, eu achava que as pessoas estavam rindo de mim. Você. De tão complexado que eu era, de tão inferiorizado que eu tinha. Então, quando alguém fala de complexo e inferioridade, eu posso dizer com todas as letras, eu sei, porque eu passei. Eu acredito que muito por essa Esses complexos, o que mais te incomodava, Bosco? A aparência,
Era o que te fazia sofrer dessa forma, se sentir... Você pode compartilhar ou era uma coisa que você nem conseguia entender? Eu acho que pronto, eu acho que é isso, eu não consegui entender. Não era Mas aparência, não. não era Não era aparência, aparência. não. Era. Eu Eu acredito. sempre tive essa cabeça bem volumosa, mas isso aí nunca me gerou complexos de inferioridade. Não era por causa disso, né? Eu acho que eu não sei explicar, Não Edmilda. sabe explicar. Não sei. A tua pergunta foi boa, realmente eu não sei. Era uma questão de mim mesmo. Era só a ausência. Era ausência. A falta era mesmo. ausência, né? Talvez aquelas questões no interior da pessoa. Por quê? Por que que ele não me quis? Por que que eu não... Certo? Lembrando, até deixando claro aqui, daqui a pouco nós vamos chegar num ponto dessa questão específica, mas lembrando que meu pai literalmente teve meu nome, até óbvio, registrado na minha certidão de nascimento. Meu pai teve lá o registro. Ele registrou Ele você. registrou, né? Algumas pessoas que dizem que ele registrou porque, na verdade, ele foi empurrado para isso no sentido de obrigar a ele sabia que era o pai, mas, tipo, não é possível que nem registrar você não vai. Mas essa questão financeira nunca, por exemplo, nunca chegou junto. Ele não foi o pai, né? Se chegou financeiramente junto, foi só no início mesmo. Depois, ele não queria do ter tanto interesse, minha mãe também não procurou ir atrás. E um detalhe muito importante, minha mãe nunca falou mal de meu pai para mim. Minha mãe nunca disse literalmente que meu pai era pelo menos feio. Não estou exagerando. E não estou dizendo isso aqui para agradar a minha mãe, mas minha mãe, ela foi muito ética em todos os sentidos, certo? Ela assim, ela inclusive fazia por onde eu de alguma forma eu chegar junto dele. Ele não se interessava de vir até mim, nunca se interessou. E ela tentava aproximação. Próximo do tipo, ele era motorista de Toyota em Jataúba de muitos anos e vinha para Santa Cruz toda segunda, acho que era na segunda-feira, minha mãe dava um jeito de a gente sair de casa e me levar até ele, para pelo menos eu dar literalmente a bênção ao meu pai. Então ela nunca falou mal dele para mim, tá certo? Mas é como eu disse, eu acho que por isso mesmo que quando criança eu não senti tanta essa questão, mas quando adolescente as perguntas, não precisou minha mãe dizer nada, eu via. Sim. Então, na adolescência foi um momento muito difícil para mim. Na adolescência você continuou indo procurar ele, conversar com ele, pedir bênção a ele? Pois é, continuava indo, né? Aí, logicamente, era mais esporádico, era mais difícil isso acontecer, né? Talvez eu tenha criado dentro de mim uma certa revolta, né? Entendi. Eu acho que eu criei uma certa revolta, uma certa tristeza, melhor dizer assim, por ele. Entendeu? Interessante que ele está contando a história e está batendo aqui com o meu roteiro. Não sei se você tem uma pergunta que ele falou da religião, que ele era bem católico e ali ele se preenchia quando ia para a missa. Eu gostaria que você falasse um pouco, ele continua sendo religioso, gente, e gostaria que você contasse aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando essa sua história com a religião. Que necessidade é essa? E até quanto a religião ou Deus preenche a tua vida? É interessante porque, como eu disse há pouco, eu fui criado na igreja católica, realmente, praticante mesmo, fui um católico sempre praticante, desde criancinha, né? Principalmente havia uma proximidade muito grande na época do padre Bianco Xavier. Então, aquelas pessoas de Santa Cruz, né, que tem uma geração anterior, talvez a essa de agora, mas durante um bom tempo, um dos padres de Santa Cruz foi o padre Bianchi, né? Padre Zuzinha eu não conheci. Padre Zuzinha, minha avó conheceu, mas Padre Zuzinha... Será que ele não conheceu? Será que ele não conheceu o Padre Zuzinha Bosco? Conta essa história direito, né? Então, Padre Zuzinha eu não conheci. Não conheceu, né? Mas Padre Bianchi Xavier foi um padre que a gente teve muita proximidade com ele. É tanto que Padre Bianchi realmente até... Literalmente na casa de mãe, ele almoçava lá de vez em quando, tomava café. Enfim, havia essa proximidade do padre Bianchi Xavier. Então, facilitou mais ainda essa amizade e o respeito que tínhamos pelo padre, do gostar mais ainda da Igreja Católica, a forma que o padre conduzia, né? Na época, hoje a Igreja Católica, ela está mais, vamos dizer assim, mais espalhada nos bairros da cidade. Mas na época realmente era praticamente um pároco só para toda a cidade. Então as pessoas acabavam se apegando mais a um padre só, né, o líder católico. O padre Bianchi, muito carismático, gente boa demais, no maior sentido da palavra, né? Então, veja só, eu ia para a missa, eu era muito católico, praticava todas as questões da Igreja Católica,
fiz a primeira comunhão, não é? O crisma, que é outra etapa que eu fiz justamente num momento interessante na minha vida, que eu fiz o crisma no momento que eu já tinha de 18 para 19 anos, não é? Que foi um momento que eu estava com muita sede de Deus. E aí algumas coisas que a doutrina católica, aí, com todo respeito aos católicos, né? Foi uma questão, uma experiência minha, algumas questões da doutrina católica não respondiam aos meus questionamentos, as minhas interrogações, de fato, não eram respondidas. Então, foi mesmo na época que eu comecei a fazer o crisma e terminei o crisma, né? E foi nessa época, né, que eu entendo que foi um trabalhar de Deus muito forte na minha vida. Muita gente não sabe dessa parte da minha história, que é a seguinte, talvez para vocês seja novidade, que é o seguinte. No dia 1º de janeiro de 1999, dando uma resumida boa aqui, no dia 1º de janeiro de 1999, eu tinha 18 anos, eu coloquei o propósito do meu coração: leia toda a Bíblia. Ler toda a Bíblia. Ler toda a Bíblia é meio perigoso, né, gente? O que é que aconteceu? Porque, lembrando que anteriormente o padre já não era Padre Bianchi. O Padre Bianchi tinha sido candidato a prefeito, tinha perdido para Hernando, e aí o bispo, à época, teve que tirar Padre Bianchi de Santa Cruz. Então, na época, o padre era Padre Heleno, hoje ele é apelidado, ainda é vivo, né, de Monsenhor Heleno. E aí eu fiz algumas perguntas ao Padre Heleno uma vez, eu nunca me esqueço, sobre algumas questões da Bíblia, da eternidade, de salvação, coisas do tipo. E eu percebi que ele não foram interessantes, não entendi a resposta dele. Ficou muito no vácuo. E aí eu disse, eu vou ler a Bíblia por mim mesmo. Aí no dia 1º de janeiro de 99, viu, Célia? Foi o dia, eu nunca me esqueço, foi quando eu comecei a ler a Bíblia todo dia. E era um propósito de Deus, por quê? Porque nesse mesmo mês de janeiro, um amigo meu chamado Edísio, né, o apelido dele é Didio, inclusive ele é tio do ex-prefeito Fábio Aragão, ele é irmão da mãe de Fábio, Dona Ivone, Edísio. A gente tinha estudado um ano antes na escola alternativa. E Edísio, eu nem sabia que Edísio era adventista do 7º dia. Adventista do 7º dia. E uma vez a gente se encontrou na rua e começamos a conversar. E Edísio disse, ô Bosco, tu tem vontade de aprender a Bíblia, de estudar a Bíblia? Opa! Eu disse, eu estou lendo a Bíblia todo dia. Como é que tu sabe, cara? Tu está lendo a Bíblia todo dia? Estou lendo a Bíblia todos os dias. De Gênesis, comecei em Gênesis, estou lá, um capítulo por dia. Aí disse, pois vai dar certinho. Tem como aí explicou como era o estudo, ir na sua casa, o dia da sua escolha, uma vez por semana, uma série de estudos. Você aceita, Bosco? Na hora diz, portas abertas. Resumindo, que a história é longa. Esses estudos demorou, gente, 6 meses seguidos, todos os sábados ou todos os domingos, às vezes era no sábado, às vezes era no domingo. Edísio ia na casa da minha mãe, claro, eu solteiro à época, e todo domingo ele ensinava uma questão doutrinária para mim. Então, assim, foi muito importante aquele estudo bíblico para mim, porque, assim, né, aquelas interrogações, indagações que eu tinha, que o padre não conseguiu me responder, que a Igreja Católica não conseguia me responder, que os católicos que eu tinha proximidade não me respondiam, o meu amigo adventista do 7º dia conseguiu responder. Porém, uma das coisas que ele nunca me convenceu foi a questão do sábado. E aí não estou fazendo nenhuma crítica, estou apenas dizendo uma experiência pessoal minha, de Bosco, e é fato. Então, aquela questão do sábado, outras questões também, mas principalmente essa, não me convencia. E aí foi a partir daí, então, que, de fato, eu entendo que foi um trabalhar de Deus. Eu posso dizer que Edísio, da Igreja Adventista do 7º dia, foi colocado na minha história para que eu, vamos dizer assim, me achegasse à Bíblia e me amasse a palavra de Deus como eu amo até hoje. Como? Nossa, que uhul, né, Marcelo? Que é isso, mulher? Muito interessante, né? E é boa essa fala do irmão Bosco, porque a gente, às vezes, quer colocar a maneira de Deus trabalhar numa caixinha, né? Sim. E Deus trabalha como Ele quer, com quem Ele quer, na hora No que Ele tempo que quer. Ele Muito quer. interessante. É. E aí o irmão Bosco aprendeu mais da Bíblia, conheceu mais a Bíblia, tirou alguns questionamentos, algumas dúvidas, isso com 18 anos ainda. 18 anos. E isso já um jovem, já se tornando adulto, né? Questionador que só... E é. Demais. Era ou ainda é? E Não, é, ainda Bosco. Também. E é questionador está aqui.
Aí o que aconteceu? Aí os questionamentos eu fazia a Edísio, dentro das limitações dele também, óbvio, né, me respondia. Sim. E alguns ele achava que eu exagerava nos questionamentos, das respostas que eu supostamente queria, né? Eu Queria. queria mais respostas, mas assim, dentro do que ele Se a gente entendia. pudesse, entrevistava Deus, né? Pois é, exatamente. Então, assim, ele foi muito, assim, gente, durante 6 meses, você ir na casa de alguém. E alguém é muito amor, né? É muito, assim, muito. Eu sou muito grato a Edísio, né? A gente chama com ele, o apelido dele é Didil. Sou muito grato a Didil pelo interesse que ele teve da minha alma, da minha vida. Ele realmente se interessou. Um fator interessante é o seguinte: uma vez, eu acho que ninguém sabe dessa história, só eu e Deus eu vou contar aqui, primeira vez, viu? Primeira vez. Só eu e Espalhe. Edísio sabemos dessa história. Esses 6 meses, Edísio nunca disse assim, vamos para a igreja adventista, nunca, certo? Durante os 6 meses. Mas quando terminou realmente o estudo, no último estudo, aí ele disse, olha, eu gostaria de lhe convidar para você participar de um culto da igreja adventista comigo, assim, assim. Você iria, Bosco? Aí eu acho até que seria uma ingratidão da minha parte dizer que não. Eu me lembro até que eu disse para ele, olha, eu não quero ser adventista não, viu? Já aprendi da Bíblia aí com você, mas adventista eu não quero por quê? Porque a questão Quando você disse Sim. que não queria ser adventista, você ainda estava na igreja católica. apegada à igreja católica, apegado isso, né? Bastante, sim. Tá. Só que o que acontecia? Eu ia para as missas, Edmilda, e quando tinha os momentos que falava de Jesus, do Espírito Santo, de Deus, do céu, da palavra de Deus, eu gostava. Mas tem aquele momento, não é um desrespeito, estou contando o que aconteceu comigo, né, gente? Ninguém fica chateado comigo. É uma experiência pessoal minha, não é que serve para todos, se viu? É uma experiência minha. Mas quando falava de Maria durante a missa, ou de alguma questão relacionada aos santos, como é conhecido, eu não absorvia questões desse tipo. Eu não, Não é o falar sobre, mas a forma que fala, a né? forma que fala, incomodava. isso, que incomodava, assim, vamos dizer assim, uma admiração, talvez, no meu entendimento ali, no meu entendimento, uma admiração maior do que deveria ter por Maria. Então, ali, eu não ingeria mais aquilo com todas as letras. Mas eu continuei indo, porque, de forma geral, o resto das coisas eu gostava. Aí, o que aconteceu? Então, num determinado dia, eu sempre ia muito para uma missa, no domingo à noite, na igreja de São Cristóvão, que era a chamada Missa dos Jovens. A missa dos jovens era a missa oficial da igreja católica, eu não lembro. Eu sei que era no domingo à noite, 7h30 da noite, tinha a missa na igreja de São Cristóvão. E eu ia muito com minha avó. Minha avó, a senhora de idade, a gente sai de pé, viu? Da Coab para a igreja de São Cristóvão a pé. Mas minha avó é um Firme e exemplo de forte, pessoa. né? Minha mãe não ia não para essa missa, não. Minha mãe ia para outras missas. Mas essa ia eu e minha avó. Aí nesse dia eu maquinei. O que é que eu maquinei? Eu disse, eu não vou para uma igreja evangélica, adventista, dizer a minha mãe e minha avó, vai causar um desgosto nelas. Vou fazer o seguinte, é mesmo na hora da missa. A avó já está acostumada e já era natural. A avó se sentava, minha avó era ministra da Eucaristia. Ela distribuía a hóstia, né? Então a avó se sentava num lugar da igreja e eu me sentava no outro. Então eu disse, olha, vó, vamos para a missa e no final da missa a gente se encontra. Então, a vó entrou. Quando a vó entrou, o que é que eu fiz? Eu não entrei na igreja católica, eu fui para a igreja adventista. Fugiu. Que até hoje é no bairro Cruz Alta, no mesmo lugar Sua que é avó hoje. sabe disso, sabe? Não, né? nunca soube. Ela Meu. faleceu sem saber. Ali é uma rua antes da rua São Paulo, né? Isso, uma rua antes da rua São Paulo. Até hoje é no mesmo Próximo lugar, a- só que ela, lógico, está reformada. Ali, Edmildo, a gente foi Sim. naquela igreja Para lá. gravar o vídeo com o pastor. Sobre Fábio, um pastor, não foi? O que é que acontece? Aí eu fui para o culto adventista, que o culto começava mais cedo e terminava mais cedo do que a missa. Aí até nos horários bateu direitinho, fiquei até o final. Quando eu Terminou cheguei, o culto, aí terminou a foi. missa, nós encontramos minha avó, nunca soube. Vixe. Ela faleceu sem saber Pois é. que nesse dia eu fui dizendo que ia para a missa, ela achou que eu fui. Pois é. Mas nesse dia, minha mãe. É, o a que eu senhora ia tá dizer sabendo disso agora. A avó não morreu sem saber, eu mas em fui casa sua mãe para a igreja conversa. adventista nesse dia, né? Então, veja só, mas assim, repito, a doutrina adventista, ela me atraía pela questão do interesse pela Bíblia. A questão da musicalidade, certo? Mas essa questão do sábado, ela não me convencia, nunca me convenceu. Repito, gente, pelo amor de Deus, não estou menosprezando, é apenas a mim não me convenceu. Então, o que é que eu fiz? Continuei católico, continuei na igreja católica, mas mais apegado à Bíblia a cada dia. Lendo Bíblia, consumindo Bíblia, até que um dia,
nunca me esqueço dessa data, foi uma experiência pessoal que eu tive. Eu tive poucas experiências pessoais como essa, né? E repito, é uma experiência pessoal. Eu fui para o São João, ali o Circo do Forró, que alguns apelidavam de Quengão, é um nome que era conhecido. Eu, um jovem de 18 anos, e lá por volta de 1 da manhã, 1h30 da madrugada, eu escutei uma voz claramente que dizia assim: olha aí, olhe mais para frente. Eu comecei a olhar, eu já estava, né? Aí não é o seu lugar. A voz dizia dessa forma, que ali não era o meu lugar. Eu achei que eu estava ficando louco. Nesse dia eu fui para a festa com 2 colegas. Os 2 colegas, ao contrário de mim, eu era muito tímido. Eu era extremamente tímido. Quem era tímido estava aqui, viu, Célia? Você ainda Interessante, quando você era Sim. criança, você era mais sociável e depois você se retraiu. Acho que o complexo de inferioridade me Foi tomando Te fechou, né? Foi. Eu era muito tímido. Para falar em público, eu era um negócio impressionante. Hoje eu falo, usar o microfone. Eu, na verdade, sou tímido até hoje, mas hoje eu ultrapasso essa barreira. Mas eu sou tímido, sou mesmo. Mas veja só, então nesse dia o que aconteceu? Meus 2 outros colegas estavam lá dançando com as meninas, cada um com a sua namorada, e eu lá no meu canto, de braço cruzado. E aí eu vi essa voz, literalmente, dizendo dessa forma: olhe para frente, perceba, aí não é o seu lugar. Eu achei que eu estava louco, não entendi direito. Procurou. Quem está Foi. falando comigo? Não tinha ninguém assim conhecido, não tinha. Nossa, que experiência, menino. Aí eu me lembro que eu saí do São João, dali do ciclo, nunca me esqueço, foi daquela parte da saída, tem várias saídas, né, até hoje, né? Mas na época foi daquela saída onde dá entre a escola Padre Zuzinha e onde tem uma farmácia hoje na esquina, não tem? Tem. Eu saí por ali, nunca me esqueço, saí por ali. Peguei, eu não me lembro se foi um mototáxi ou um táxi, essa parte eu não lembro, mas eu peguei um que já era 1h30 da manhã, eu não ia a pé para Coab, né? Aí eu peguei uma mototáxi ou um táxi. Foi a última festa, vamos lá, secular que eu fui. Foi a última festa no Quengão que ele foi, minha gente. Pois foi nesse dia. Deus tirou literalmente Bosco do Foi. Quengão. Quengão. É tanto que anos se passaram, né? Eu ainda solteiro, acho que 1 ano ou 2 se passaram, e uma vez a minha mãe achou que eu estava dormindo, que era muito cedo, e uma pessoa, minha mãe muito católica, como eu até hoje, minha mãe até hoje muito católica, da igreja mesmo, perguntou à minha mãe se essa história de eu era crente, se eu era um crente bêbado, se isso era conversa. Minha mãe foi contar algumas histórias de eu ser crente. E aí minha mãe disse: olha, uma vez ele foi para uma festa de São João, não sei o que aconteceu lá, e de lá para cá ele não foi mais nenhuma festa. E realmente ela não soube porque eu nunca contei, estou contando agora. Mas Olha aí dona você não Auxiliadora. tinha se convertido ainda não, né? Não. Você teve essa E experiência? Célia, essa voz você acha que eu fiquei refletindo no outro dia? Não. Foi só naquele Eu achei que momento. era coisa da minha, sei lá, não tem lógica não. Mas foi um negócio muito diferente. Único, né? Foi Foi audível, né? Você Foi audível, foi ouviu. audível. Aí o Bosco foi-se Foi embora pra para casa, não quis mais participar do Quengão, do São João. E aí? Começou a namorar, se converteu, como foi? Veja, aí o que aconteceu? Aí a palavra a cada dia mais no meu coração, né? Na minha alma. Sem ir para nenhuma igreja. Sem ir para nenhuma igreja. Por quê? Porque eu era muito católico, praticante. Eu sempre Continuava indo Então, para católica, continuava né? pra E eu católico. sempre fui assim, sabe? Eu sempre fui muito, às vezes até exagerado. Eu sempre fui muito, vamos dizer assim, naquilo que eu acredito mesmo. Fiel na sua E crença. não sou falso, eu não sei ser falso. Nunca consegui ser uma pessoa falsa. Né? Tenho muitos defeitos, tenho inúmeros defeitos, mas falso eu nunca fui, para tudo. Então, veja só, desde jovem eu sempre fui assim. Então, eu sempre, tipo, se eu fosse ser um crente, no popular, se eu fosse ser um crente, tem que ser um crente de verdade. Esse negócio de crente meia boca, de um crente para... Como é crente nominal, não, né? Crente nominal, tipo, chegar hoje na igreja e amanhã não ser mais crente, eu não queria, sabe, Célia? Então eu digo, não, eu não quero ir para a igreja evangélica nenhuma, tá bom do jeito que eu tô, vou servir a Deus do meu jeito e vou continuar indo para a igreja católica. Assim continuei. Continuei indo para a igreja católica normalmente, né? Continuei indo para a igreja católica. Até que um certo dia, eu nunca me esqueço, por isso que trabalho de evangelização de literatura é muito importante, já na época, ainda hoje é importante, porque, lógico, depende da literatura, da qualidade da literatura,
mas ainda alcança muitas pessoas. Eu estava numa sala de aula e os jovens da primeira igreja foram fazer um trabalho na escola. Eu estudava na época na escola Menino Jesus, 1999. E aí eles entregaram literatura. E uma das literaturas dizia assim: 7 coisas que você precisa saber. Edmilson, você lembra desse título dessa literatura? Sim, sim. Era uma das mais conhecidas, não sei se você lembra ou não. Aí chamou a atenção, né? 7 coisas que você precisa saber. Aí fizeram o convite para ir para o culto e tal, eu achei interessante, mas eu achei muito longe. A primeira igreja, próxima do Parque Florestal, e eu morando Na Coab. como católico, sair daqui para ir para a igreja de crente, para distância. Vou nada. Não tinha bicicleta, nem bicicleta eu tinha. Aí, resumindo, aí eu li aquela literatura. Quando eu cheguei em casa, gente, aquela literatura falou tanto comigo. Você é pecador. O caminho do pecador é isso aqui. Falou sobre a eternidade. Aquelas perguntas que eu fazia, que o padre não conseguiu me responder. E nem mesmo meu amigo Didil, mais boa vontade que tinha da igreja adventista, não conseguiu me responder. Talvez com toda clareza. Mas essa literatura me... Sim, Abriu, né? foi, Abriu o entendimento. encarou o meu entendimento, sabe? Aí eu diria que essa literatura foi a partir dali que me ajudou a me aproximar mais de Deus. Até que um dia, nunca me esqueço desse importante questão, eu me encontrei com o Claudionor, que hoje é pastor, Sim. pastor Conheço. Claudionor, que a gente estudou junto. Eu estudei com o Claudionor muitos anos da minha vida, acho que uns 5, 6 anos a gente estudou junto, a gente era muito amigo. E depois a vida nos afastou. Ele foi para cuidar da vida dele, eu fui cuidar da minha. E ele, irmão de Luciano Bezerra, né? Eu era aluno de Luciano Bezerra do curso de informática, mas nesse dia Deus fez com que Luciano não fosse dar aula. Quem foi que foi dar aula? Cláudio. E não foi nenhum aluno nesse dia, só que foi eu. Olha aí. Aí, 2 pessoas que nunca mais tinham se visto, que eram muito amigas, que nunca tinham tido problema, um foi perguntar ao outro o que é que o outro estava fazendo da vida. Aí Cláudio foi contar como é que estava a vida dele. E aí ele me evangelizou. Sim. Encontrei com Jesus, Bosco. Jesus salvou minha vida, Jesus me transformou, contou a história dele. Claudio era muito festeiro, muito do ciclo do forró, do quengão, do popular. Enfim, e Claudio disse: eu estou fazendo seminário, Bosco, eu já fazia seminário. Hoje eu estou fazendo seminário, eu entendo que hoje eu tenho chamado pastoral, Bosco, assim, assim, assim. E começou a me evangelizar. Gente, aquele dia Claudio foi extremamente usado por Deus para a minha vida. E aí, naquela semana específica, não tem mais o que eu fazer. Eu estava rendido aos pés do Senhor. Aí aquela história de eu não ir à igreja evangélica porque era longe, agora eu tenho que dizer, mais perto da minha casa eu tenho que ir. E então a igreja mais perto da tua casa era o Vale 2. Era o Vale 2, né? Pastor Mauro. Né? Pastor Eu ouvi muito Mauro. falar do Pastor Mauro, mas eu não o conhecia. Muito jovem também. Muito jovem. Mas eu sabia onde era a igreja. E aí eu disse, eu vou... Isso era que ano, Bosco? 1999. Nossa! Tudo isso em 1999. Foi bem intenso o 99 Foi, dele, né? Foi tudo isso. Lembrando que em 99 tem aquela história, né? Aos 2000, em 2000 não 2000, chegará. ele tava... Tinha isso também, né? Tava meio assombroso Será que ele ali. estava preocupado? Olha, era quem com é de isso? 2000 para cá não sabe o que a gente Ele não sabe o que passou a gente na virada passou. do século Aí e tem do gente que fala milênio. que é fake news, imagina fake news. Pois essa fake naquela news época. Naquele tempo, né? Então, veja só. Aí o que acontece? Eu confesso a vocês que quando o Claudionor, ele me trouxe aquela palavra que foi muito impactante para mim, a primeira atitude que eu pensei foi, eu vou para a igreja adventista. Essa questão do sábado eu vou tirar de letra, mas a minha dificuldade era a distância. Você vê, viu? Talvez, estou dizendo que estou dizendo talvez, se a igreja adventista do 7º dia, porque quer queira, quer não, o que a Edise fez por mim, eu era muito grato a Edise, eu tinha um entendimento que eu era muito grato a ele. Mas por causa da distância da igreja, aí a igreja mais próxima que eu conhecia era do Pastor Mauro, do Vale 2, Pastor Mauro Simões, que eu repito, eu nem conhecia o Pastor Mauro, eu ouvia falar, mas conhecia a igreja que eu digo, onde era a igreja, nunca tinha pisado lá. E aí eu me lembro que nesse dia eu fui ao Vale 2, foi muito difícil a saída de casa. Minha mãe e minha avó eram extremamente católicas. Sim. Eu imagino. Eu fui criado dentro da igreja católica, com muito amor. E ir para a carinho, igreja, para as missas, e como não ir nesse Isso. dia? Aí nesse dia eu disse para minha mãe, disse, olha, hoje à noite eu vou ser um crente. Eita. Eita. E aí, dona Auxiliadora? Hoje à noite eu vou ser um crente.
Aí aquele foi um choque para minha mãe, foi um choque para minha avó. Disse, olha, hoje à noite eu vou para a igreja, lá do pastor Mauro, que eu nem conheço esse pastor. Né? Hoje, se fosse da época, talvez eu disse, mas eu conheço o Deus desse pastor, né? Mas eu não disse dessa forma, eu disse que eu não conheço o pastor, mas eu conheço a igreja, eu vou para a igreja do pastor Mauro, para o Vale 2. Eu não vou fazer mais parte da igreja católica, tá certo? Aí foi aquela tristeza, né? Para vocês terem uma ideia, dois episódios. Quando foi realmente no culto à noite, foi no domingo à noite. Na hora que eu estava tomando banho, eu me lembro que minha mãe, não me esqueço dessa frase que minha mãe me disse, olha, tua avó acabou de sair de casa agora para tu não te ver saindo para uma igreja evangélica. Você vai dar esse desgosto a gente? Pô, tenho certeza. Foi forte. Foi pesado, né? Tanto para você quanto para elas, né? A ideia do desgosto. Aí eu me lembro que eu disse, mãe, relaxe, é um caminho sem volta. Eu sou assim, mãe. Eu não posso ir contra a minha consciência. Eu me lembro que eu disse, eu não aguento mais. Então, vesti minha roupa, fui para a igreja com a Bíblia já no braço. Com a Bíblia católica já no braço. Não tenho a Bíblia evangélica. Com a Bíblia católica já no braço. Já no braço. E aí, nesse dia, eu me lembro que até que o pastor Mauro não estava nesse domingo à noite, não estava. E aí, fui para o culto, tal, Deus falou muito comigo. Teve aquela hora que o pessoal chama a hora do apelo, né? Sim, a hora do convite. Do convite. Eu não fui lá para frente. Mas no meu coração... Já tinha. Aí, para resumir, que a história é longa, nessa mesma semana eu trabalhava já com um rapaz numa loja de Dona Margarida Monteiro. Contei para ele a minha história, e a fato abri meu coração para ele, como é que eu estava nessa questão do achegar-se a Deus. Aí ele disse, olha, sábado que vem vai ter um culto assim, lá no Vale 2, pastor Mauro, eu sou de lá. Você vai lá para frente, quando fizer o convite. Não é que você vai ser... Mas vai ser crente a partir dali. Você já mas as pessoas vão lhe conhecer, vão entender quem você é, vão até se aproximar mais de você com facilidade. Quando você for apresentado à igreja. É tanto que nesse dia foi um momento marcante que eu não me esqueço, porque nesse dia, a época, hoje ele infelizmente está afastado dos caminhos do Senhor, mas na época, o Nildo Almeida, que foi o criador da música A Feira de Caruaru, ele estava na igreja, né? E nesse dia ele deu o testemunho dele, mas eu não me lembro nada sério do testemunho de Nildo, acredita? O testemunho de Nildo, para mim, tanto fazia como tanto fez. Porque a questão minha já tinha acontecido na minha alma. Não foi a pregação do irmão Onildo Almeida. O pastor Mauro estava nesse dia. Não foi a pregação do pastor Mauro, não foi o Onildo Almeida, o testemunho dele, não foi as músicas, foi algo que já tinha acontecido no meu coração. E aí, naquele culto, quando o pastor Mauro, quando Jesus estendeu sua mão, quem quer vir? Aí eu fui, eu acho que eu fui o primeiro. Se eu não me engano, eu fui o primeiro. Fui lá para frente, recebi a oração, enfim. Foi isso. Interessante essa fala dele, porque muitas vezes a gente tinha, né, a impressão, eu tinha antigamente essa impressão, de que alguém se converteu depois que tal pessoa pregou. Várias pessoas se converteram. Eu tinha essa. Mas que bom que essa fala do irmão Bosco, ela é bem propícia, ela é bem interessante para que a gente tenha isso em mente, né? Que nem todos que vão à frente ou que, como a gente coloca, aceita Jesus naquele dia, naquele momento, foi por aquele momento em si. Né? Muitas processo que já vem vivendo. Que já vem, algumas vezes pode acontecer, né? Mas que, no seu caso, você ali foi só para que a igreja lhe conhecesse. Já mas estava o Senhor já tinha. Já tinha. A pregação não afetou. Eu vou dizer a vocês algumas coisas que... Tudo é um processo, né? E às vezes, viu, Sérgio, às vezes tem uma pregação de fato naquele dia, mas é o rendimento final do camarada. Não é que foi aquela pregação só, mas a pregação fez com que o cara se rendesse total. Sim. Mas eu sempre gostei muito de ouvir rádio. Eu sempre, desde criança, desde pequeno, eu sempre fui um amante do rádio. Gosto muito de futebol até hoje também por causa do rádio, que eu às vezes eu optava por ouvir o programa de rádio de futebol no rádio do que assistir TV, para você ter uma ideia. E tanto que eu sempre gostei do rádio. Questão de política também, às vezes me informa mais de questão de política pelo rádio do que pela TV. Então, na questão de ser um crente, em parte foi parecido. Deus usou as ondas do rádio para a minha conversão. Como? Eu comecei a ouvir uma rádio de Recife, à época, não sei se ela existe hoje, confesso que eu não sei, chamada Rádio Tamandaré, de Recife. Era uma rádio AM, não era FM, era AM, mas chegava em Santa Cruz, finalzinho da tarde, início da noite, as ondas do rádio. Eu passava a noite ouvindo a Rádio Tamandaré.
estudava à noite na escola, quando eu chegava, até de 9h30, 10 horas da noite, até meia-noite eu vim na Rádio Tamandaré. E duas músicas muito Deus falava comigo. Essas duas canções eu nunca vou me esquecer. Uma era aquela de Marcos Antônio, que estava no auge, que diz assim, eu vivi dentro do calabouço. Eu vivi dentro do calabouço. Aprisionado sem poder sair. Lembro. Era o fim do mundo. Pronto. Essa música Deus falava demais comigo. Era a minha vida. E tem uma música de Sérgio Lopes chamada Para Onde Vão as Aves. Sei. Era do Altos Louvores. Altos Louvores. Então essa música de Sérgio Lopes, Para Onde Vão as Aves, né? Falando que as aves, como se não tivesse um destino, né? Um destino para onde ir. É aquelas pessoas de música, sabe? Eu queria ir com as aves Isso. e saber onde elas vão chegar. Pronto. Essas duas músicas, quando na Rádio Tamandaré tocavam, era a minha vida. Então, são duas músicas assim que marcaram. Não vou dizer que fizeram me render, mas me quebrantou. Essa música de Marcos Antônio e essa música de Sérgio Lopes foram músicas muito marcantes para a minha conversão. Que, como eu disse, quando eu disse o sim lá na frente, já tinha acontecido na minha alma. Foi só uma confissão, né? Os louvores foram quebrando o velho homem devagarzinho, devagarzinho. Desse jeito foi. E aí, isso foi em setembro de 99. Quando foi em novembro, 2 meses depois, eu precisava de duas coisas na minha vida. Para eu ser totalmente feliz, né? Eu era feliz, mas não estava totalmente. Uma era a minha reconciliação com meu pai. Era isso que eu ia lhe perguntar. Era nesse sentido, porque quando você se tornou, quando o Senhor lhe quebrantou realmente, lhe atraiu para Ele, preencheu esse espaço, preencheu essa falta, né? preencheu essa rejeição que você tinha, ou ainda foi um processo? Preencheu, o Senhor preencheu, mas ainda faltava aquela questão parecida com o que você disse a semana passada na sua história, da ideia de, ô irmão, ô irmãs, aperta a mão da outra, se abraça, está tudo resolvido. Não é assim. Não é assim. Seria muito interessante se fosse assim. Então, me converti, o Senhor preencheu meus espaços, os meus vazios, mas ainda faltava eu ir até meu pai. O que é que aconteceu? Acho que um mês depois que eu me converti, fui até meu pai. Eu procurei lá na terra dele. Não, minto, foi lá não. Foi aqui quando ele vinha dirigindo o Toyota e um dia eu procurei ele, eu pedi perdão a ele. Interessante essa fala, porque, na verdade, você se sentia rejeitado. Ou seja, você poderia dizer a ele que você precisava que ele lhe pedisse perdão. Mas foi ao contrário. É interessante. Essa tua fala me lembrou do depoimento de Rodrigo Silva, da Igreja Adventista, que ele sofreu bastante com a mãe. Ele foi também rejeitado pelo pai. Foi uma gravidez não desejada. Enfim, o tema do vídeo lá era Minha Mãe Destruiu a Minha Infância, e ele disse assim, ele teve depressão, tudo, já depois de adulto, e acho que ele detectou que era a falta de perdão com relação à mãe. Ele disse, eu tive que assumir que eu odiava a minha mãe para poder pedir perdão a ela. Aí ele disse que pediu perdão a ela. A mãe ofendeu ele quando na infância, devido maus tratos, essas coisas, entendeu? Não foi um relacionamento bom com a mãe, ao ponto dele sentir raiva da mãe. E ele disse, eu precisei assumir que eu tinha esse sentimento por ela, e eu pedi perdão, e ele se libertou. E muitas vezes a gente fica negando o sentimento, né, Bosco? Às vezes você está ofendido, e quando alguém chega e diz, você precisa perdoar. Não me importei com o que a pessoa fez, mas se importou sim, está magoado sim, está com raiva sim. Precisa assumir o sentimento para poder resolver o seu problema com aquela pessoa. E quando você disse que pediu perdão ao seu pai, por que você pediu perdão ao seu pai, se você era o ofendido da história? Por que eu pedi perdão? Porque realmente eu criei uma mágoa dele. Eu criei um rancor no meu coração dele. É como se ele tivesse morrido para mim. Olha, ele matou o pai. Ainda que eu nunca, digamos assim, se eu visse, poucas vezes a gente se viu, porque realmente ele nunca se interessou em me procurar.
Nem criança, nem adolescente, nem ali no início da juventude. Ele nunca se interessou em nenhum momento de me procurar. E às vezes que nós nos encontrávamos é porque eu ia até ele, certo? Lembrando que nesse contexto depois ele casou, né? Ele casou inclusive a esposa dele. Às vezes eu digo a ela e a minha mãe, viu? Eu digo a esposa do meu pai, né? Meu pai já é falecido, morreu em 2014. Mas a Leninha, o nome dela é Leninha, é Maria Helena, a gente chama ela Leninha. A esposa do meu pai, ela, vamos dizer assim, ela às vezes me trata melhor do que minha mãe, acredita nisso? Quando eu vou lá Segunda mãe, né? quando eu vou até na casa dela, ela me trata melhor do que minha mãe. Ela é assim, um pouco apaixonada por mim no sentido do respeito que tem por a gente, por mim, por minha esposa e minhas meninas. Mas veja só, então depois meu pai casou, depois desse relacionamento com minha mãe, enfim, eu acho que uns 3 ou 4 anos depois meu pai casou, né? Viveu a vida conjugal de fato, casou e teve mais 4 filhos. Durante todo esse tempo, eu via meus irmãos esporadicamente. Ele teve 4 filhos, esporadicamente. E meus 4 irmãos, principalmente os mais velhos, tinham muito desejo de conviver comigo. Muita gente vinha dizer, os teus irmãos querem conviver contigo, mas tem essa barreira, né? A barreira da barreira essa que não era minha dor, mãe né? que fazia, nunca fez. Mas meu pai indiretamente fazia, que ele não facilitava as coisas, né? Ele não facilitava as coisas. A mãe deles, no caso a esposa do meu pai, também nunca dificultou. Eu entendia sempre que a barreira era o próprio meu pai, que não facilitava para que eu pudesse ir lá mais e, enfim, e eles virem aqui. Aí até quando eu me converti, eu procurei meu pai, por quê? Porque eu não criei a raiz da amargura dele. Sim. Então eu pedi perdão nesse sentido. Gente, eu nem me lembro se ele me pediu perdão. E para mim aquilo pouco importava. Sim. O que me importou ali foi que aquilo estava saindo de mim. Era um sobrepeso. E uma a partir carga. dali, pronto, a minha Era o vida foi fardo, outra. né? Era O o fardo. fardo que Porque precisava. eu criei realmente uma tristeza muito grande, uma raiz de amargura muito forte com meu pai. Certo? Então, dias depois, aí veio a outra benção que faltava na minha vida, a minha namorada, certo? Olha aí. Eita, glória! Eu ia falar sobre isso, minha Ou seja, gente. já estava liberto, o fardo já tinha caído, agora ele tinha como... Agora ele ficou interessante, novo né? Já de homem. olho nas meninas. Sim. E E quem é a Felizarda? Quem Boa? foi a Felizarda, aonde, como, quando? O que aconteceu? Eu era muito tímido na minha vida como um todo e também tímido para me chegar até as meninas, literalmente falando. Mas aí o que aconteceu? Quando eu me converti em setembro, aí Valquíria, hoje minha esposa, Valquíria, ela estudava junto comigo. Junto em que sentido? Nós estudávamos na mesma sala, né? Que também eu entendo que tudo isso em que ano? 1999. Isso não foi um Eita, ano, que não. Isso ano. foi uma Nós década. estamos nessa história em 99. Nós não entramos ainda no século. Ainda no não. século XXI. Não virou milênio. Não é. virou milênio ainda. Sim. Parece brincadeira, mas foi desse Pois jeito. é. O que aconteceu? Eu estudava no 3º ano do Menino Jesus. 3º ano, hoje ensino médio do Menino Jesus. E minha esposa Valquíria, estudava no cursinho do Menino Jesus. Nós estudávamos as mesmas matérias, mas não na mesma sala. O ano se passou, aí no 2º semestre, a diretoria do Menino Jesus, eita, que bênção, que coisa maravilhosa, tiveram a ideia de juntar as 2 turmas. Porque o número de alunos da minha sala era pequeno, o cursinho estava crescendo, por que não juntar as 2 turmas, já que é Mesmo mesmo conteúdo. assunto, mesmo conteúdo. Aí juntou as 2 turmas. Aí Valquíria se sentava bem na frente com a irmã dela, Gerlânia, conhece Gerlânia? Conheço. E eu bem atrás. E aí o tempo passou, foi justamente onde eu me converti, onde o meu interesse era somente Cristo, a salvação de Cristo. Era aquele primeiro amor, né? É primeiro amor. Mas depois, né, estava ausente de algo na minha vida. Então foi onde eu comecei a olhar para a Valquíria, literalmente. E aí a gente começou a conversar na escola. E um diretor da escola, o nome dele é Germano, disse um dia que Valquíria estava interessada em mim. Valquíria, tá ligeira. Valquíria. Ela sabe que essa história procede. Resumindo, ele disse, olha, aquela irmã... E Bosco nem estava E interessado. Valquíria também é sempre mais tímida, tava, não é? Era, Ou não? Valquíria tímida. Sempre tímida. sempre tímida. mais calada. Só que aí, quando ele disse aqui, eu disse, tem certeza? Tenho certeza. O que é que aconteceu? Aí eu me passei na igreja, a gente conversar. Na igreja. Chegou junto. Foi, a gente passou a conversar. E sentamos algumas vezes lado a lado na igreja mesmo. Sentamos lado a lado na igreja.
E aí, gente, aí, repito, são experiências pessoais. Foi a minha experiência pessoal e é fato, né? Não tem porque eu estar mentindo aqui. Veja, num determinado dia eu disse, eu vou pedir essa irmã em namoro. Ousado, hein? Vai. Eu vou pedir essa irmã em namoro. E, Senhor, tu sabes o quanto eu sou tímido. Mas se for para eu pedir ela em namoro, não era para ela dar o sim ou não, era para eu pedir a ela em namoro. Coragem. O Senhor vai fazer uma coisa que não tem nem lógica para que eu peça ela em namoro. Como foi que Deus fez? Gente, parece brincadeira. E aí, repito, experiência pessoal. Na época, as cadeirinhas de plástico no Vale 2, hoje o Vale 2 é tudo banca de madeira, mas na época, as cadeirinhas de plástico. Já tinha 2 Bíblias. Não, minto, eu cheguei primeiro. E aí eu dobrei meu joelho para orar. Não, foi assim. Tinha 2 Bíblias nas cadeiras de plástico. Já tinha 2 Bíblias na cadeira de plástico. Não tinha como eu saber quem eram as donas da Bíblia. Tinha? Não tinha. Sentei de lado dessas 2 Bíblias. Dobrei meu joelho para orar. Vi que alguém tinha se sentado do lado, mas não sabia nem quem era, que eu queria buscar a Deus e orar. Quando eu me levantei ali, da oração que me sentei, quem era uma das meninas? Quem estava lá? Valquíria. Repito, não foi. Aí ele disse, entendeu? Não tem condição. Tem não, ela. Como? Aí, resumindo a história, teve um culto. Quando terminou o culto, eu a procurei. E aí eu perguntei se era verdade, que o diretor da escola tinha dito. Ela disse, não é verdade, não. Não sei dessa história, não. Eu acho que o diretor percebeu, né? Aí ela Valquíria, não falou. tu deu piste, mulher. Ela não confessou. Aí eu disse, olha, pô, eu estou interessado em você. Eu queria namorar com você. Você aceita? Ai, agora ele tem Você coragem. aceita? Eu não tinha falado com Deus, né? É. Foi um negócio extra. 2 Bíblias lá. Eu me sentei do lado, realmente eu não sabia. Diante de Deus, eu não sabia que era a Bíblia dela. E ser logo ela? Se logo ela, quando eu dobrei meu joelho, que Bíblia era ela. Não podia perder a Não, oportunidade. meu Não, filho, oportunidade. tinha que pedir mesmo. E aí o que aconteceu foi o extra que eu tinha pedido a Deus. E aí conversei com ela, né, perguntei a ela, ela disse, vamos lá. Isso em 1999. Eita, Agora que podemos ano. pular o milênio, porque aí em 2003 Sim, a vai. gente casou. Sim. Nós passamos 3 anos e meio namorando. Então, no ano de 2003, dia 11 de janeiro de 2003, a gente casou. Em 2007 nasceu minha primeira filha. Em 2010 nasceu minha segunda filha. E estamos casados hoje, então, há 22 anos e meio, mais ou menos, quase 23 anos. A gente veio aqui já tem 26 anos, quase 26 anos de conversão, né? 26 anos de conversão, já construiu Agora família. podemos ultrapassar o milênio. Pois é. Passou o milênio. Passou. Isso não foi. Tudo foi só- Interessante Foi que uma- depois do casamento ele passou rapidinho, ó, já chegou nas filhas. Já chegou nas filhas, que 99 rendeu. 99. Foi intenso. Foi. Foi intenso para ele. Interessante demais. É. E aí E então- casou, teve as 2 filhas. E como continua essa vida do irmão Bosco? Aí o irmão Bosco, a última filha nasceu em 2010. Aí o irmão Bosco, sempre gostando de rádio, sempre atuante, já fazia parte da parte, assim, microfone, já trabalhava Só nessa para área. complementar a pergunta de... Tá no meu roteiro. Vamos Você, lá. não, gente, esse roteiro é de Deus. Cadê a câmera? É porque Ele ela, está seguindo. que eu vou ela ter é que- mais organizada, ela É. faz um roteiro, É. eu não consigo. Porque eu ia perguntar justamente sobre a vida profissional dele, que eu estudei jornalismo com o Bosco, gente. 1 ano de jornalismo, né? Em Campina Grande, 2001, 2002, né? Que nós começamos, teve uma Foi. greve que quase não se Justo, acaba, foi, né? ô, greve. Ainda Ô, namorava, greve então, com a difícil. Valquíria, né? Namorava Namorava a Valquíria, Valquíria. era casada. Isso, era. E ele Valquíria fez... me dava o maior apoio. Valquíria sempre me deu o maior apoio para todos os projetos que eu faço. Ele estudou 1 ano, concluiu 1 ano lá, desistiu, continuei lá. Mas Bosco, além de ter começado o jornalismo, ele também estudou história, ele fez teologia, ele é empresário. E a pergunta, né, que eu queria fazer, complementando a sua, você pode responder a irmã Célia e também a minha. Tá parecendo o pai do Cris aqui. Nesse monte de profissão sua, Bosco, qual delas te enche mais os olhos?
O Edmilda, veja só, as circunstâncias da vida, ela às vezes nos tira de, vamos dizer, de focos, Tira de foco. né? Talvez a palavra seja foco mesmo, mas quando eu comecei a fazer jornalismo, por quê? Porque eu sempre, lembra do que eu falei há pouco sobre o rádio? Sim. O rádio sempre fez parte da minha vida mesmo, sempre gostei muito do Naturalmente, rádio, né? a comunicação do rádio. Então, quando eu fui fazer jornalismo, era porque eu queria trabalhar no rádio. Eu lembro que Lembra? tu falava do Eu falava rádio. isso, A gente foi entrevistar Jason, tu Lago, lembra? não foi? Um Foi ali, trabalho foi que um nós momento fizemos na maravilhoso faculdade. entrevistar Jason, porque para mim era uma pessoa que eu sempre conheci Jason do lado de lá, agora eu estava ali entrevistando Jason ali no ano de 2001, 2002. Será que faz tempo? Mas veja que privilégio foi aquele dia. Então, eu sempre tive esse desejo de poder estar um dia no rádio, né? Numa emissora de rádio. Mas aí o que aconteceu? As circunstâncias da vida, né? Como a gente vive do comércio de Santa Cruz, e literalmente para pagar as contas você tem que dar seus desdobros, então eu fui para a feira de confecção, né? Costurava em casa, ainda solteiro, e fui para as feiras. Pela feira de Santa Cruz, não teria atrapalhado meu curso de jornalismo, não teria atrapalhado. Possivelmente eu teria terminado junto com o Edmildo lá o curso, terminasse em 2005. 2005, veja. Então, o que aconteceu? Com a questão da feira, principalmente a de Caruaru, eu não sei se a Edmilda sabe disso, mas muitas vezes o que acontecia? A gente ia para a faculdade, muitas vezes na segunda-feira eu não ia, acho que a Edmilda se lembra, na segunda-feira eu não ia para a aula. Aí era um problema, viu, sério? Como é que o professor vai aprovar um aluno que não vai à aula um dia específico da semana? Esse aluno não é melhor do que ninguém. Não, porque está no comércio dele, porque está na feira, mas não existe isso. É uma falta de respeito com os outros alunos. Estudar a faculdade, a universidade é uma renúncia. Então, o que aconteceu? Eu ia praticamente a aula de terça a sexta, mas teve um tempo que a feira de Caruaru mudou de horário. Então, era na madrugada de terça e durante o dia da terça. Aí dava para eu ir para a faculdade na segunda. Só que muitas vezes, Edmilda, eu acho que a Edmilda se lembra, alguns alunos, quando o ônibus deixava nós ali hoje no posto, hoje a gente chama o posto de João Badu, tinha um Toyota esperando por outros alunos, né? Se lembra? Lembro. No seu caso, você não andava de Toyota porque você morava já na... Eu morava na avenida, ele me deixava o ônibus em já frente deixava ali. da Mas minha como casa. eu morava na Coab, tinha que o Toyota deixar nós, Célia. E eu era sempre o último. Uma vez eu não me esqueço que nesse dia específico foi o dia que eu disse, não dá mais para eu continuar a faculdade, não. Foi o dia, o estopim. Quando o toyoteiro me deixou, eu vim de ônibus de Campina, entrei num Toyota no posto de João Badu para deixar na minha casa, por volta de meia-noite, já tinha o Toyota de Caruaru me esperando na porta. Da feira. Já não tinha saído dali porque estava me Estava te esperando esperando. para nós ir embora para a feira. Aí foi assim, tipo, estopim, não dava mais. Já estava difícil de negociar com os professores da segunda, na faculdade, e já estava difícil dessa questão do toyoteiro e os amigos da feira aqui. Aí eu tive que escolher. Então, no finalzinho Escolheu a sobrevivência, foi. né? Então, no final de 2002, eu querendo muito ainda continuar, me lembro bem que Valquíria, a gente estava próximo de casar, mas não tinha casado ainda. Valquíria disse, não desista, você vai se arrepender. Mas, Valquíria, uma feira não importa, dê o seu jeito, dê seus pulos, veja aí como é que faz, você vai uma segunda para a feira, não vai outra. E as contas para pagar? Não, mas não importa. Mas nós estamos perto de casar, não, mas não importa. Não é seu sonho, você não quer fazer jornalismo, faça, criatura. Valquíria sempre estimulou a não parar. Mas aí eu parei. Era o final de 2002, início de 2003 eu casei, o tempo passou, eu passei a dedicar muito na igreja, no Vale 2 eu me dediquei demais. Eu não vou dizer que não posso dizer que foi um erro, nenhuma perca de tempo. Quando eu digo o Vale 2, qualquer igreja, nunca é uma perca de tempo a gente se aproximar do Senhor e fazer a obra de Deus. Mas a gente tem que tomar cuidado para a nossa vida profissional precisa ser valorizada também. E talvez aí também, em parte, eu não soube separar. Então, aí eu não continuei o curso, de jornalismo, e aí, foi dentro da pergunta que talvez ficou longa essa explicação. Bosco, qual aquele da sua vida profissional que você mais gosta? É o rádio. É o rádio, né? Eu sou apaixonado pelo rádio. Ainda apaixonado pelo rádio. Sou apaixonado. Hoje eu estou apresentando um programa na Rádio Comunidade FM, Política na Mesa, todos os dias de meio-dia a 1 hora,
Quando eu tô ali, eu tô que nem um menino chupando sorvete. Olha só, coisa Eu boa. tô que nem uma criança num parque de diversão sorrindo. Eu faço com entusiasmo, eu faço com um desejo muito grande. É uma alegria que eu tenho hoje é de estar no rádio apresentando um programa. Eu me identifico demais, assim, eu gosto demais disso aí. Não faço para aparecer, não faço para querer ser melhor do que ninguém, Deus me livre, mas faço para contribuir com a sociedade, daquilo que eu entendo que é bom contribuir e porque eu entendo que eu tenho um chamado. Agora que, vamos dizer assim, eu sou um radialista atrasado no tempo, que eu digo atrasado nesse sentido. Eu podia ter sido com 25 anos, eu estou com quase 45, 44. Então, estou no rádio um pouco atrasado nesse sentido. Ok, mas está realizando, né? Agora Sim. se sentindo realizado. Aquele sonho de Bosco lá da faculdade, do primeiro ano de jornalismo, Isso. está sendo realizado agora. Irmã Célia, vamos falar do podcast Religados? Vamos lá. Eu só queria. Eu ainda É que estou você com tem uma uma pergunta dúvida. ainda. Eu ainda estou numa dúvida só nessa questão do rádio. Porque você não terminou. Mas aí, como você deu uma pincelada agora, se você tivesse terminado, no seu ponto de vista, você já seria há mais tempo locutor. Um Com locutor. certeza, era porque eu tinha me formado em 2005, ainda, apesar de que o número de emissoras de rádio, lógico, hoje a gente tem mais em Santa Cruz, acho que tem 5, né? Mas na época tinha 2, tinha a Rádio Vale, tinha a Rádio Comunidade FM já, de Jazon, Já tinha. e eu acho que só, na época. A Apolo surgiu depois, hoje tem uma rádio chamada Santa Cruz FM, surgiu depois, e tem a Rádio Estação, que é onde era Que interativa, também surgiu depois. Certo. Mas aí depois veio os outros meios de comunicação, blogs, Sim. surgiu a internet. Então hoje eu estaria, além de blogs e dessas coisas, assessoria de imprensa, mas o rádio principalmente. Então eu seria uma pessoa formada no rádio desde aquele tempo, tá entendendo, Certo. Célia? Já iria exercer há mais tempo. Hoje eu estou no rádio, mas não estou no rádio como uma pessoa formada do jornalismo. Eu não sou jornalista formado, mas sou jornalismo de vocação, posso dizer, né, de gostar mesmo, entendeu? Então, nesse sentido aí. E aí, chegamos então No no Religados, né? Religados, Bosco do Religados. E aí, irmão Bosco? Esse Religados é uma ideia de Bosco, é um propósito de João Bosco. E gostaria que você contasse agora para o pessoal como surgiu essa ideia, como... Fala aí, Bosco. Conta para o pessoal. O que é, como é, de onde De veio, onde desde veio, quando? como é que surgiu essa Justo. ideia? Você vê, né? Toda uma coisa puxa a outra, né? Porque como em 2019, Edmilda participou muito lá do Maravilhosa Graça, que era um programa que a gente tinha na Rádio Interativa, o nome da rádio é Estação, mas na época era Interativa. Então ali eu já comecei a apresentar o programa evangélico ali, programa evangélico. E pronto, aí ali em 2019 eu tinha 39 anos. Então eu era uma criança de 39 anos no parque de diversão apresentando aquele programa. Ou seja, entusiasmo, feliz, contente. Mas eu não queria uma coisa só que eu me alegrasse. Eu queria uma coisa que pudesse ajudar outros a pensar. Como eu sempre fui muito questionador, aí eu sempre achei que as outras pessoas poderiam ser questionadas por alguma coisa. Então fizemos um programa diferenciado, modéstia à parte da época, uma Maravilhosa Graça. Por quê? O programa começou, Célia, com 1 hora de duração, então era só música. Mas depois começou com 1 hora de duração, era 40 minutos de música e 20 horas, não de pregação, mas 20 horas de um tema específico. Depois, o dirigente da rádio, o diretor era Barton Neves. Aí foi 2 horas de duração. Aí era meia hora de música e 1h30 de debate de algum assunto. Edmilda participou de vários. Depois aumentamos mais 1 hora. Olha aí. Tava quase um retiro na Era rádio. de 3 da tarde às 6. De 3 às Era. 6 todo Já sábado. fiquei até Aí às era 6 3 horas. horas de programa. Aí era 1h30 de música, músicas evangélicas, tá? 1h30. E 1h30 de debate. Puxávamos um assunto e um dia, por exemplo, eu me lembro que chamamos a Edmilda para falar sobre submissão feminina. E aí deu o que falar. O homem rendeu. Uma audiência de Torá, cada um com seu pensamento, a Edmilda com o pensamento, outro irmão com o outro, enfim. Foi muito bom. Era muito bom. Só o que aconteceu. Aí depois veio a pandemia, isso foi em 2019, a pandemia chegou em 2020, e aí os patrocinadores não puderam chegar mais junto por causa da crise financeira à época. Também foi proibido de ter muita gente no estúdio, não era mais permitido, só podia ter eu e outra pessoa. Bartô de Bolso não é contra a lei, nós não pode. Você entende? Não, Bartô, entendemos perfeitamente. Aí, assim, perdeu um pouco do sentido para mim. Certo. Aí
paramos o programa. Os anos se passaram, aí em 2022 eu comecei a participar de um programa de rádio com o Carlos Lisboa, na Rádio Comunidade FM. Era uma participação esporádica, eu ia uma vez por semana. Por que em 2022? Porque José Augusto Maia era o diretor do programa na época, o ex-prefeito Zé Augusto. Zé Augusto, em 2022, foi candidato a deputado federal e ele não podia estar no rádio. Aí ele chamou Carlos Lisboa para apresentar o programa dele. E aí Carlos Lisboa disse: "Bolsa, eu queria você uma vez por semana no programa para falar sobre determinado tema de religião." É possível? Toda quarta eu ia lá, durante 2, 3 meses. Aí Zé Augusto terminou a eleição, Zé Augusto voltou para o rádio, Carlos Lisboa saiu. E aí, em janeiro de 23, Carlos Lisboa foi começar um projeto na Rádio Vale do Capibaribe, um programa chamado Vale Cidadania. E aí ele me chamou a mim e a Moisés Américo, marido de Alexandra, a psicóloga. Perguntou se eu aceitava o projeto, explicou como era, aceitei. E aí nós começamos um trabalho na Rádio Vale do Capibaribe, o Vale Cidadania. E foi a partir daí que o Religado surgiu. Como? Porque Carlos Lisboa tinha um desejo de ter um podcast. Carlos Lisboa nem entendia o nome podcast, deu sentido, mas ele queria uma coisa mais profunda, fora do rádio. Aí eu disse: "É podcast que chama, Carlos." "E como é que faz isso? Como é que faz?" Eu disse: "Eu nem sei também, Carlos. Sei não. Sei." Até que um dia vi uma postagem de Bruno Muniz no Instagram de Bruno. E aí eu disse a Carlos Lisboa, fomos atrás de Carlos Lisboa. Quando eu fui conversar com o Bruno, fomos atrás de Bruno, aliás, né? Chamei Carlos Lisboa, fomos atrás de Bruno. Aí eu já fui com os dois pensamentos. Um, para o programa de Carlos que eu participava, e para um programa religioso. Uma ideia de pegada religiosa parecida com aquela que a gente fazia na Rádio Interativa Maravilhosa Graça. Tá lembrada? Sim, que eu contei? todos. E aí a gente procurou Bruno Muniz. Bruno Muniz explicou a questão financeira. Aí Carlos Lisboa acabou não se interessando. No primeiro momento, aparentemente, ele se interessou, mas depois ele não colocou em prática. Aí acabou o programa da rádio de Carlos Lisboa e o projeto não vingou. E aí foi a hora que eu me lembro muito bem que eu falei com Edmilda, falei com Romildo, da ideia que eu estava tendo, o que é que eles achavam. Os dois disseram: "Pode contar comigo, estamos juntos para esse desafio." Conversamos com o Bruno Muniz. Bruno Muniz abriu espaço, tivemos um tempo para se preparar, para de fato começar, acho que uns 2 meses, né, Edmilda? Foi. Confirmar e começar. E aí, em julho de 2023, dia 17 de julho, entrou no ar o primeiro episódio do podcast Religados. Uma pegada religiosa, como o próprio nome já está dizendo, Religados. Eu me lembro que a gente decidiu em comum esse nome Religados, por quê? Porque tem a ver com religião e tem a ver com comunicação. A ideia de ligados, religar. Internet. Né, não é então que o sloganzinho, que a logomarca tem uma Bíblia. Então, tem um microfone na logomarca e tem uma Bíblia. Ali é uma Bíblia Aberta, né? Uma Bíblia aberta, então por isso que é proposital. Só que desde o início a nossa pegada, né, Edmildo, não era somente convidados evangélicos, não era o culto, não é o estudo bíblico a nossa ideia. A nossa ideia era mostrar que, além das fronteiras evangélicas, existe muita coisa boa. Que o evangélico pode usufruir. Evangélico Como, por exemplo, psicologia, Isso. pediatria, saúde de forma Justamente. geral, outros Isso. temas que o evangélico não está fora dessa realidade. Justamente. Mas Isso. Então, aí a gente não só levou pessoas evangélicas por Religados. A gente, desde o início, que tem muita gente que pensa que desde o início a nossa ideia era levar pessoas só evangélicas. Não. Pessoas católicas, pessoas espiritistas, conforme levamos, pessoas sem religião, ateus, enfim. Mas apenas que elas trouxessem contribuição para aquela área que elas tinham. Doutor Silvano teve no Religados, professor Luciano teve no Religados, políticos do Stipe, quando eu digo Stipe, gente grande, Fábio, Zé Augusto Maia, Jéssica vereadores, Cavalcante, vereador Soares, pastores do mais alto Stipe, pastor Bruno, pastor Tons, pastor Josito, pastor Marcos, pastor da Assembleia de Deus, pastor André Alencar. A gente tem pastor André Alencar no Religados. Não, a gente tinha receio, achava que pastor André ia querer vir. Nossa, pastor André é um amor, sempre disponível, né? Depois conseguimos a esposa do pastor André, a irmã Kessia, que ficou tão contente de ter vindo. Muito bom. Então, assim, é um espaço que eu entendo que é um canal de Deus. É um canal de Deus para o quê? Para beneficiar a sociedade. Então, a gente tem muito prazer de fazer esse podcast,
Mas o nosso maior prazer não é porque a gente se sente bem ou estamos aqui aparecendo. Na verdade, né, Célia Edmilda? E Edmilda, que desde o início absorveu a ideia, né, é uma guerreira nata em todos os sentidos. Edmilda, ela tem muito mais, e diria mais, o Religados, né, talvez eu de fato tenha tido, vamos dizer, nos primeiros momentos, os primeiros passos, e algumas ideias dos convidados, mas se a Edmilda não soubesse mexer no Instagram, Pois Não é. Se a soubesse Edmilda não mexer for- nas redes nas sociais. redes sociais, é. se a Edmilda não soubesse desenrolar nos cortes, se a Edmilda não soubesse aquela questão da característica muito boa de durante um bom tempo a gente entrevistava os pessoas ligadas aos Ligado convidados. aos convidados. E aí? Realmente. Romilton com suas qualificações que nos trouxe tanto durante um bom tempo. Depois conseguimos Célia, né? Edmilda? Célia com a qualificação em pessoa. É. Olha aí. Ela Então, fica assim, negando o jogo, mas... Eu recebo. Olha, Então, assim, tá recebendo. Agora, tudo isso não faria sentido se fosse para a gente apenas se sentir bem. Não, porque a gente quer edificar pessoas, quer ajudar pessoas. E, gente, realmente, olha, sem brincadeira, é uma exposição. Não é fácil estar aqui toda semana, se expor, dar literalmente a cara a tapa, né? Receber críticas, que é natural, sugestões, não é? Então, assim, não é simples, não é fácil, mas é uma bênção. O tempo, né, irmão Bosco? tempo. Porque nós tiramos o tempo dos Sim. nossos afazeres para Isso. estarmos aqui. Faça chuva, faça sol. E E tem o assim, salário além- financeiro, ó. Não é nem assim, é assim, ó. É zero. Nada. É só para levar alguma coisa, algum Se conteúdo brincar, a pra gente vocês ainda mesmo. paga para fazer, né, irmã Pois é. Edmilda? Se brincar, Justamente. Paga. é interessante. Sim, outra coisa, é óbvio que, ele falando assim, eu, Edmilda, Romildo, Célia, foi bom você falar, Célia, desde o início a gente foi atrás dos patrocinadores que confiaram na gente desde o Sim, início, né? A gente recebeu muitos nãos. A gente sabe que tem pessoas que não acreditam no santo de casa, né? Eu digo santo de casa todos nós, né? Às vezes tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que às vezes não entendem o projeto, tem pessoas que às vezes não têm maturidade também, que acham que a gente vai abrir espaço para brigar, para discutir. Enfim, eu nunca me esqueço de uma pessoa que ajudou, chegou junto sempre. Aí ela, a primeira coisa que ela disse, agora olha, se lá for um espaço para discutir política, pode tirar esse patrocínio. Eu digo, não, se preocupe Nossa. não. Vai uns políticos lá, viu? Agora, mas não vai ser para discutir. Nós podemos levar ele? Pode ir pronto, pode tá certo. Olha, é a forma como faz, né? Exatamente. E interessante porque hoje, no caso, vai ser dessa temporada o nosso último episódio, né, irmão Bosco? Muito interessante a gente deixar também, você essa deixar informação. essa informação. É. Embora que vamos ter mais algumas perguntinhas, né, irmã Edmilda? Nós estamos nos encaminhando Já para as finalizações e abordamos já aqui temas como a história do convidado, a vida religiosa, familiar, profissional e o podcast Religados, que é aqui a menina dos nossos olhos. E eu queria perguntar a Bosco se ele tem mais alguma coisa que ele considera importante para deixar aqui para os nossos religados que estão nos acompanhando. O Edmildo, uma coisa que eu já tinha dito no outro episódio, que quando a gente completou um ano, né, o ano passado, e eu tinha até me esquecido disso. Por isso que é bom ter a filhinha aqui, ó. Eu anotei aqui, ó. Eu contei da outra vez, quando foi com mais ou menos... Antes do Religados entrar no ar, eu já participava do programa junto com o Carlos Lisboa, mas aí um irmão, o nome dele é Rivonaldo, e eu compro um determinado produto a ele me vê de mês em mês, um produto que eu compro de mês em mês, 2 meses é que a gente se vê. Não tem nenhuma intimidade com ele, é apenas uma questão comercial só. E nós não congregamos na mesma igreja, ele não me vê muito e eu não vejo ele muito. E aí, nesse dia, ele disse essa frase que nunca vou esquecer. Uma experiência pessoal minha, que ele disse, e ele não precisou falar em línguas, ele não precisou sapatear, não precisou fazer o trenzinho de Jesus. Não. Ele disse que Deus tinha dito a ele que eu seria voz nessa cidade. Então, ele falou dessa forma, você será voz nessa cidade. Então, foi a frase dita pelo irmão. Eu fiquei espantado assim com a frase dele. Ele disse, como assim? Ele disse, não, Deus disse que você será voz nessa cidade. Só. Pronto. Só creia. Só. Então, está assim, sendo foi. em ambos os lados, né? Foi um pouco antes do Religados começar, o projeto já estava na mente, né? Entendeu? O programa que eu faço parte hoje, lógico, não tinha nem como ter na mente, obviamente que não, mas já fazia parte do programa de Carlos Lisboa, já fazia parte, tá certo? Então, veja só. Então, é interessante isso aí, né?
E que na vida, assim, sabe, gente, não sei se vocês vão perguntar isso, mas eu acho que é interessante dizer. Eu falei isso no início da minha história. Eu acho que é muito bom quando a gente se interessa por algo, a gente sempre dá o melhor de si. Agora, a gente saber, muitas vezes, às vezes aquela coisa que a gente se interessa, talvez eu possa esperar um pouquinho mais para realizar lá na frente, para não, vamos dizer assim, justamente ultrapassar processos, né? Mas aquele que você abrace de verdade, seja sincero consigo mesmo. Eu acho que isso é muito importante. Dê sempre o melhor de si. Tudo que a gente for fazer, dê sempre o melhor de si. Eu acho que foi uma característica que eu tenho. Eu sempre gosto de dar o melhor de mim. Se eu puder dar, eu dou, né? De fato, para abraçar uma casa, então vamos lá. Para abraçar de verdade, vai para abraçar meia boca, para não abraçar, né? Eu gosto de pessoas, e sempre foi assim, de abraçar algo de verdade, né? Abraçar de verdade. Ok. Oi. Uhul, né? Você tem uma pergunta, irmã Eu Sônia? tenho, e eu não vou deixar passar essa. Deixe não, deixe não. Cuidado. Eu quero saber de onde surgiu esse amor pelo Vasco. Né? Que ele não morava, sempre desde morasse quando, com o pai, como, né? ele Os não- pais influenciam. Ele não pode perder. Num episódio, ele não sempre dá um jeitinho de falar De do falar Vasco. nesse tal de Vasco. Vasco. E aí, irmão Boto, quando surgiu esse amor pelo Vasco? Eu já disse à minha esposa que quando eu morrer, tem que ter um caixão lá, tem que ter uma bandeira em cima daquele caixão. E é a bandeira, A bandeira do do Vasco. Vasco, Tem que ter Bosco. um Mas hino do será Vasco sendo tocada e a tocada. bandeira do Vasco. Agora, sério, o Minha. problema é que essa pergunta você está falando para um time que hoje está na zona de rebaixamento. Aí isso quer dizer o quê? Que o amor é menos? É nada. Fica lá sofrendo, assistindo e sofrendo. De onde surgiu esse amor pelo Vasco? Me Assim, diga aí. Veja, eu sempre desde menino, como eu já contei a história aqui para vocês, eu sempre gostei muito de futebol. Então, num determinado dia, eu sempre tive uma memória muito boa. Não sei se é pelo tamanho da minha cabeça. Eu sempre tive uma memória muito boa. Tá vendo? Então, eu tinha 8 anos, de 7 para 8 anos, em 1988, eu tinha 7 anos. Aí a gente estava jogando Vasco e Flamengo, final do Campeonato Carioca. A Rede Globo transmitindo, na época praticamente só tem a Globo e a Manchete. Ou você assistia pela Globo, a Manchete ou a SBT. Era a Globo que estava transmitindo. E aí, Vasco e Flamengo. Aí um jogador por nome de Cocada, então eles que estão em casa, que entendem de futebol, só ir lá no YouTube e ver lá que você vai entender o que é que eu estou dizendo nesse jogo. Esse jogador entrou aos 42 do segundo tempo, ele estava no banco de reserva, entrou aos 42, fez o gol aos 43 e foi expulso aos 44. Minha nossa. Vasco, jogador do Vasco, contra o Flamengo. O jogo estava 0-0, final do campeonato, com aquele gol, o Vasco foi campeão. parecendo 1999. Então, assistindo aquele jogo ali, nasceu, por causa desse jogador chamado Cocada, a paixão pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Talvez, pensou ainda bem que não foi, viu, Célia? Se o Flamengo tivesse ganhado, aquele jogo, ele Pois era é. flamenguista. mas como foi o Vasco, o menino torce porque ganhou. Tudo Pois tem história, né? e chamou Tudo a tem um atenção porquê. nos 3 últimos minutos do jogo. Concorda comigo que hoje em dia é muito mais difícil torcer pro Vasco, porque já que o Vasco não ganha quase nada, Fica então difícil. muda. Uma criança, Pode- gostar. Então hoje- mude, pode mudar. não, não tem como mudar. Depois de velho não tem como mudar. Mas uma criança ainda muda. Interessante, faz sentido. E aí, irmã Edmilda, como é que estamos aí? Vamos finalizar, né? Já estamos chegando na hora, né? Deixa eu só uma questãozinha aí, porque não tem como contar toda a história, mas rapidinho. Que aí é um defeito que eu tenho, que assim, a minha vida, essa história que eu vou contar, tem a ver com um defeito que eu tenho, que eu espero que eu não leve, eu ainda aprenda isso na vida. Falando sério mesmo, é um defeito que eu tenho, isso não é bom. E se você que está em casa tiver esse defeito, tente mudar. Eu já tentei, mas não consegui. Que é o seguinte, essa questão de, muitas vezes, você entender que está certo e, às vezes, até você está com a razão e querer provar que está. Nunca queira provar que está certo. Gente, quando eu estou falando aí, claro, questões da justiça, obviamente, se for uma questão na justiça comum, aí, óbvio que você vai ter que, se alguém está lhe acusando... A lei é quem diz Não, se você está isso, certo ou isso, errado, né? Justo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na vida como um todo, nunca queira provar que você está certo. Porque às vezes quando você quer provar que você está certo, você foge do tom. Então já aconteceu comigo isso inúmeras vezes. Né? Episódios que aconteceu da minha vida, que não é o caso contar.
onde eu estava certo, com outras pessoas nós estávamos certos, mas eu queria dizer que eu estava certo, para todo mundo ouvir que eu estava certo. Entendi. Isso é a pior bobagem que tem, porque a melhor coisa Verdade. de as pessoas verem é o tempo. Verdade. É verdade. Verdade. Aí foi um ensinamento que eu tive para a minha vida. E às vezes você termina entrando em atrito com as Isso. pessoas desnecessariamente. O problema não é a verdade, mas Isso. os relacionamentos Os que ficam relacionamentos. abalados Isso. pela sua Edmildo. forma, né? De Então, querer assim, provar como sua eu sou verdade. muito enfático, eu tenho essa voz talvez mais grossa. Então, muita gente na vida, talvez eu perdi algumas amizades, se é que eu posso dizer assim, né? Porque em certas situações eu Quis impor. quis impor. É, pois, quis supostamente impor tá a certo. sua verdade. Aí não é assim, às vezes é melhor você ser feliz do que ter razão. Ah, Aí muitas vezes eu queria ter razão, aí eu uso muito essa frase. eu nunca vi o negócio Já tão eu certo. uso assim, olha, tem semanas, tem dias que eu quero estar com a razão. E tem semana que eu quero ter paz. Eu tô querendo Na semana que eu sossego. quero paz, fique à vontade para me aperrear, que eu estou querendo paz. Agora, na semana que eu Não estou... venha, não. Não venha me... Mas é muito interessante essa fala do irmão Bosco. Por quê? Porque é interessante, porque ele foi muito sincero em se autoavaliar. Isso é muito importante. Isso aí é um ponto assim muito bom para a sua vida. E outra coisa, outro ponto dentro desse assunto é você trabalhar isso. Por quê? Porque ninguém tem o poder de dizer ou convencer o outro, a não ser o Espírito Santo. Então, quando nós aprendemos a ter o nosso equilíbrio, a gente vive mais em paz do que com razão. Existem pessoas que não querem ser convencidas. Não, Você pode tem- até mostrar artigos científicos que elas vão refutar. Então, E tem pessoas que sabem que estão erradas. sim, mas não dá o elas braço a não- torcer. É, Né? Aí a gente só vai Para tirar a paz mesmo, tirar o perder sossego. o sossego. Deixa para lá. Outra coisa também, você falando de vida profissional, é algo que eu acho, né? Eu acho que eu tenho também essa vocação, e não é amostramento, é porque estamos falando desse assunto, né? Cada um tem sua chamada, sua vocação. Eu não posso, por exemplo, inventar de dizer que você é um cantor que não vai dar certo. Pois é. Não tem como, né? Não faz parte do que Deus colocou para cada um. Se você for inventar de ser um técnico sonoplástico como Eduardo Brito não vai dar certo. Vai ser um desastre. Cada um tem sua vocação, seu chamado, né? Eu acredito que eu também tenho um chamado para a questão do ensino. Por isso que eu fiz história. Eu também tenho. Por isso que eu fiz história, porque eu entendo que eu tenho. Só que história é o seguinte: eu tenho procrastinado essa questão. Por quê? Porque eu já me formei faz quase 5 anos e nunca exerci. Nunca exerceu. Nunca exerci, mas eu tenho um desejo de ir para a sala de aula, de estar com os alunos. Você não exerce como professor de história, mas Isso. você exerce na igreja na como igreja, professor. escola bíblica dominical. escola Quando o bíblica, pastor sou um Bruno esse ano me professor. chamava para dar aula na escola dominical às irmãs, agora eu estou dando aula aos homens. Assim, a mesma história há pouco que eu contei do rádio, é uma criança num parque de diversão, é eu, assim, Célia, e ele me dá alegria. A alegria de poder pegar a Bíblia ou a revista da escola dominical e estar ensinando ali. É engraçado que eu sinto uma alegria tão grande. Sala de aula. Pronto, eu gosto Sala de demais aula, sala de tanto aula. para aprender quanto para ensinar. Isso. Quando eu vou para a faculdade com muita satisfação, minha gente. Tá vendo? Muita É felicidade. bom demais a pessoa ir para um E canto que também a pessoa quando tem eu ia para o satisfação, né? seminário aprender, nossa, que eu pegava a minha Bíblia, eu dizia, eu vou para o seminário. Era uma alegria muito grande, entendeu? E da mesma forma, quando eu vou ensinar, eu sinto a mesma alegria. Eu acho que sala de aula é muito bom para mim. Então, assim, eu acho que sala de aula também é uma coisa que eu tenho muita satisfação, sabe? Mas como eu não tive a experiência de ser professor de história mesmo ainda, né? Ainda, né? Tá Atenção, devendo. atenção, Ainda. diretores. Ainda. Se lembre de mim, se lembre de mim. Olhem, Bosco aqui, formadinho, prontinho Sim. da Silva. E agora, vamos para um bate-pronto? Eita, vai ter um bate-pronto. Prepara aí, viu? Meu Deus do céu. Com uma palavra, né? Vamos lá. Deixa eu vou tomar come- logo um copinho de água. Meu deixa Deus ele do céu. tomar. Vamos dar origem e a gente vai crescendo. Bosco, Deus. Deus é literalmente tudo na minha vida, tudo. Família. Família é o lugar realmente de bênção. Sua mãe e sua avó. Minha mãe é uma guerreira, no mau sentido da palavra. Minha avó é gratidão, gratidão. Valquíria.
Valquíria, literalmente, meninas, é o amor da minha vida. Sem Valquíria, literalmente, eu não seria nada. As circunstâncias que a gente passou na vida, que só ela sabe, eu não estaria aqui hoje, se não fosse Valquíria. Suas filhas? São as bênçãos de Deus para mim, as duas. Profissão. Feliz, privilegiado. E um sonho que ainda não foi realizado, um sonho. Um sonho. Eita, isso daí é. Tu ainda sonha, Bosco? Uma das questões é essa, que eu, assim, de forma rápida, foi essa que eu falei há pouco. Eu tenho um sonho, um dos sonhos que eu tenho é, de fato, de ir para a sala de aula. Né? Hoje eu estou no rádio, então, assim, já é um sonho que eu já tenho realizado. E a outra é ir para a sala de aula. Eu tenho Como professor de história, como professor, né? poder ajudar os alunos a melhorarem, a questionarem, a pensarem. Eu acho que o Religados, eu gosto muito do Religados, um projeto como esse, justamente que faz a galera pensar. Né? Não tenho nada contra quem gosta de fazer do mesmo jeito, mas eu acho que o Religados tem algo diferente nesse sentido, fazer a galera pensar, refletir os questionamentos. Então, a sala de aula, eu tenho vontade de ir, é um sonho, porque Um lugar adequado, né? adequado para pensar, fazer isso. refletir. E, para finalizar, Religados. Um desafio, um desafio. Um desafio. Desafio abençoado. Amém. E então, nós vamos fazer as honras da casa e vamos passar a palavra para o mentor do Religados, o idealizador do Religados, finalizar esse episódio, porque isso é a história dele. Sim. É com você, Bosco, como diz Galvão Bueno, né? Pois é. O Edmildo será assim, muito feliz realmente, sabe, por esse momento. Apesar de ser um momento, não deixa de ser de um até logo, né? Não é um adeus, né? Mas é um até logo daqui da gente do Religados. A gente decidiu, então, hoje ser esse momento de encerrarmos mais uma temporada, não é? Mas a gente entende que é o até logo mesmo, daqui a um dia a gente está de volta, né? Que esse projeto, eu entendo que é um projeto realmente muito abençoado. Quero agradecer demais vocês, meninas. De fato, Edmilda e Célia, né? Eu sei que desde o início, Edmilda, não foi fácil para Edmilda esse projeto, porque Edmilda, mãe de família, um estudante que estuda não em Santa Cruz, mas em Caruaru, já é uma dificuldade, esposa, tem suas preocupações, e Edmilda tem abraçado desde o início. Então, esse projeto Religados não é um projeto de Bosco mesmo, eu repito, sem hipocrisia alguma, mas se fosse só por mim, esse projeto não teria acontecido. Então, você, desde o início, né, agora desses dias aí, passando por essa luta aí na perna, subindo escadas. Estamos aqui no estúdio, que é um primeiro andar, quer dizer, já é uma natural uma dificuldade para ela, mas Edmilda sempre interessada. Então, assim, a gente louva a Deus pela sua vida, viu? Deus continue te abençoe grandemente. Amém. E Célia também, obviamente, né? Célia, quando aceitou o nosso desafio lá atrás, a gente gostou demais, foi literalmente, né, Edmilda? Amor à primeira vista por Célia, né? Competência à primeira vista, né, Célia? Competência também. Então, assim, Célia aceitou esse desafio, porque é um desafio. É um desafio. Realmente. É um desafio, não é brincadeira. Principalmente para mim, né? É um desafio, vocês né? dois aqui, o desafio foi algo maior. muito, o Religados é minucioso, muitas coisas de minúcias, não é fácil. A gente, esses 2 últimos episódios, estamos contando as nossas histórias, a gente está se expondo, mas aqui é o lugar que a gente faz perguntas para expor outras pessoas, então, assim, não é fácil, mas é uma bênção, né? Então, assim, a gente se despede desse momento, ou até logo desse momento, tá certo? A gente não poderia deixar de agradecer, então, aos nossos patrocinadores, né? Sim. Que confiam na gente, JM Kids, Mazé Transfer de Tecidos, Decidida Moda Praia, Multiclean Saúde e Esquadra Imóveis. Olha, gravei tudo dia. Tá vendo? Bom de memória. Eu não fui na fila, não. Então, a gente agradece demais todos esses amigos que colaboraram nessa temporada e os anteriores que não puderam colaborar nessa temporada, né? Que Deus abençoe vocês, né? E a gente volta a qualquer momento, né, Edmilda e Célia? Sim, se Deus quiser. Momento. Vamos orando, né? Os amigos de casa, orem por esse projeto, né? Orem por nossas vidas aqui. Inclusive aquelas pessoas que ouviram a minha história aí. Preste bem atenção nas palavras que eu disse, tá certo? Porque algumas palavras que eu disse estavam lá no início. Não é para ferir ninguém, pelo amor de Deus. Foi apenas uma experiência pessoal que realmente eu passei. Foi exatamente desse jeito, tá bom? Mas que Deus possa abençoar a vida de vocês sempre. E aí?
É isso aí, né? É Podemos isso ir. aí, gente. A minha falta aqui, Bosco pediu para explicar e eu acabei Foi. não falando, né? Isso. Há quase 60 dias eu sofri um acidente na minha casa, escorreguei na escada. Então, na força que eu exerci para não cair, eu escorreguei, então eu freiei, literalmente. A minha perna torceu e quebrou os 2 ossos, a fíbula e a tíbia. Eu passei por um processo cirúrgico bem assim invasivo. Foi posto haste e placa, 9 pinos, né, que chamam os parafusos. E estou aqui me recuperando. Então vim esses 2 últimos episódios de muleta ainda, porque eu precisava estar, né, com os meus amigos aqui. Olha, ele tá, nossa, ó, gente, tá aqui, ó. Bom, A ainda perna tem, embaixo da ainda tem mesa ali, ó. uma cirurgiazinha no joelho, né? O meu joelho também tem um corte. Enfim, foram 5 cortes aí na minha perninha. Mas eu estou bem, graças a Deus, e estar aqui com os meninos é uma satisfação muito grande, estar colaborando. Sempre foi um prazer, Bosco. Eu agradeço a você de ter me convidado, tanto para o Maravilhosa Graça. Eu nunca tinha participado assim, de programa de rádio, apesar de ser jornalista, nunca trabalhei como jornalista. E Bosco, ele me deu essa oportunidade. Eu acho que eu não decepcionei ele. Não, pelo contrário. Eu cheguei lá com as ideias. Competência à primeira vista. Ele tá, como o Célio do Religados foi ela no Maravilhoso. Então, começamos aqui junto, Religados, e é muito bom estar com vocês. E muito obrigada, Bosco. Muito Isso. obrigada mesmo. Então, vamos finalizar, minha gente? vamos Antes da finalizar. gente Vamos lá, eu também, assim, eu agradeço Fala aí, ao irmão Marcela. Bosco, à irmã Edmilda, a todos vocês, né, que compõem esse podcast junto conosco, especialmente... Tivemos informações que na casa de Célia teve alguns lencinhos que foram usados no último episódio. Procede ou não? Foi? Sim. Minha filha se emocionou, né, ao ouvir o testemunho. Muitas pessoas também, assim, da família, me parabenizaram, que realmente viveram comigo. E, assim, eu fiquei muito feliz. Eu realmente estava nervosa, mas eu vi a mão de Deus, né? Porque, primeiramente, foi a minha história com a minha filha. E, quando ela disse, mamãe, eu me emocionei. E eu vi ela assim, emocionada. Né? Então, para mim, já valeu tudo. Sim, Né? com Já certeza. valeu. Para mim, eu faria tudo novamente, sem dúvida. Porque, apesar que eu passei sem pensar, né, que ia passar, mas valeu a pena, né, graças a Deus. E a minha preocupação era essa, nem trazer nada que ferisse alguém, porque já passou. Já passou. Passou, né? E aí, hoje, no podcast, eu sou muito grata, primeiramente a Deus e a vocês dois, por me colocarem aqui. Porque eu vejo você contando sua história, você contando a sua, e eu vejo assim quão capazes vocês são. E quando eu não me acho capaz, eu sei que eu estou aqui porque eu tenho a coragem, porque eu vou com medo e faço, né, chego até a coragem de fazer sem estar com coragem mesmo. Mas aí eu vejo que é Deus que nos dá a oportunidade de a cada dia melhorar. De a cada dia nós crescermos, nós se desenvolvermos, superarmos, seja, né, o trauma, seja a dificuldade como você está passando. Né? Poderia simplesmente dizer assim, você ter dito, não, olha, eu já perdoei o meu pai, mas ele fique lá e eu cá. Mas você teve uma atitude que foi libertador para você. Edmilda poderia dizer agora, não, olha, eu não posso estar no podcast, e seria verídico, a gente iria entender, compreensível, né? Mas é uma autossuperação de estar aqui. É um exemplo para que amanhã ou depois outra pessoa não diga, não, eu não posso por isso. E eu me vejo também assim como uma superação. Que eu poderia dizer, não vou não, eu nunca fiz, não, eu não vou não, que eu não sei. Eu não... Mas mesmo sem saber, nós estamos aqui. E eu estou aprendendo a cada dia. Então, como não ver a mão de Deus, né, nessa caminhada nossa? Quantos testemunhos tivemos aqui? Quantas pessoas passaram por aqui? Quantas pessoas ouviram e ainda vão ouvir
esse podcast. isso. Então, é só agradecer primeiramente a Deus e a vocês pela oportunidade. Justamente. Agradecemos a Eduardo. Isso, Eduardo. E Eduardo tem que Sim, aparecer Eduardo, aqui, né? Hoje é tem que ter, outro Eduardo. episódio. A galera de casa. Tem a gente, que saber a gente quem falou é o de Bruno Eduardo. Muniz lá no início, mas depois a gente mudou de estúdio, né? Encontramos o nosso amigo Eduardo Brito e recomendamos, viu? Sim. Recomendamos até demais os estúdios aqui do Sulancast. Sim. Tá mais do que aprovado, Eduardo Brito, gente do bem. Sigam no maior sentido da o palavra. Vem pra cá, Sulancast. Eduardo, pra galera. Obrigado pro pessoal. Vê Sigam teu o Sulancast, teu se rosto, precisar, É. se precisar qualquer coisa, entre lá no Sulancast, eu falo com o irmão Bosco, Edmilda Isso. comigo, e a gente tem dicas, super indica. Olha, ele é gente Exatamente. fina, literalmente. Exato. Cadê o Eduardo? Vem cá, Eduardo. Aí, pelo menos pra galera ver teu rosto aqui. Vem pronto. cá. Tu vem e volta. Tu vem. Tu vem ele e já volta, o pessoal do Religado. Olha, Olha é o aí, Eduardo. olha aí, irmão o do Eduardo é esse aqui. olha. Deus Eduardo, abençoe a vida do obrigada, Eduardo viu? sempre, né? Acolhida aí. Tá bom, Eduardo? Vê só, gente, não esquecendo, então, esse episódio de hoje, obviamente, então, tá no nosso canal, né? Canal Religados. Se inscreva no canal, dê seu like nessa transmissão, né? Compartilhe essa transmissão e siga-nos no Instagram. Nosso Instagram, como sempre, muito sempre trabalhado, muito, como é que se diz, informações lá no nosso Instagram. Ativo, né? Ativo. E mesmo a gente passando talvez alguma temporada aí, uns dias sem retornarmos, mas o nosso Instagram de vez em quando vai ter com certeza informações maravilhosas, até porque a Edmilda cuida muito bem do Instagram. Vai do mantê-lo Religado. alimentado, Tá né? certo? Vamos embora? Vamos Vamos embora. embora, irmão. Valeu? Vamos. Então, gente, a gente agradece demais vocês, tá bom? Deus abençoe demais a vida de todos. Então, qualquer momento desse, o Religados está de volta, tá bom? Quando nos encontrar na rua, você que às vezes não sabe, né? Rapaz, eu acompanhava outro dia, eu tava numa decente, o irmão disse, você é daquele irmão do Religado? Eu digo, isso. Eu E sempre lembrando que acompanhava. quarta tem os cortes, viu, da Isso. fala do irmão Essa Bosco a partir semana de vai ter Isso, de quarta-feira. quarta a sábado tem os cortes, Vão lá então pro Instagram. não se esqueça disso, tá bom? Então a gente agradece demais vocês, Deus abençoe. Valeu a todos, Deus abençoe mesmo. Obrigado. Qualquer hora dessa a gente volta. Valeu. Tchau. Tchau.